Ho, 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 ho! Mês de dezembro, Papai Noel ouviu a minha carta. Ouviu não, leu a minha carta. Eu escrevi a minha carta, Papai Noel disse assim: me manda um engenheiro mecânico, um cara que entenda muito de instrumentação, um cara que possa nos ajudar em relação a isso aí. Aí o Papai Noel fez o quê? Mandou um baita de um convidado, um caboclo nordestino, caboclo desenrolado aqui do Rio Grande do Norte. E, pessoal, é isso aí. Com esse clima de Natal, mês de Natal, Papai Noel ouviu realmente as nossas preces, leu nossas cartas. E é isso aí. Eu trouxe agora um convidado, galera, mais que especial, um cara muito bom, fora da curva, já sabe disso, vem pra cá quem é fora da curva. E o cara, ele é engenheiro mecânico, ele é CEO e fundador da SM Engenharia, prestador de serviço aí na área de petróleo e gás, na parte da indústria em geral. É um mega fera na parte de instrumentação, tem todo esse know-how. E eu quero mostrar para vocês, trazer para vocês, apresentar para vocês, meu nobre Moisés Freitas. Tudo bom, Moisés? Tudo bem, meu amigo? É um prazer, uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. O primeiro convite que você me fez, Já eu aceitou, né? aceitei. Vim de Natal pra cá, cheguei hoje aqui umas 2 horas da tarde e a gente já tá aqui no estúdio gravando. É isso aí, galera. Eu tô muito grato. O Moisés chegou aqui já agora no final da tarde. Ele, ele aceitou o convite. O cara veio de Natal, tá rodando 500 km para vir e vai rodar 500 km para voltar, só para nos dar esse tempo dele, que tempo é dinheiro, né? Para passar a experiência que ele tem. É um cara que já tem vasta experiência no mercado, tem mais de 12 anos de experiência, vivência em campo, quer dizer, o cara tem bagagem, não é à toa, tá bom? Com experiência, como eu falei para vocês no início, petróleo e gás, indústria em geral, é um baita de um profissional na área de instrumentação. Ele é CEO, ele é fundador, ele bota a mão na massa, ele gerencia, ele tem a gestão. O cara é realmente um cara fora da curva. Ministra cursos, né, Moisés? Ensina. Cara, e eu disse assim, cara, eu tenho que levar esse cara. Eu vou trocar ideia com ele vai ter que aceitar o convite, nem que eu vá buscar ele no tapa, mas ele vai ter que vir. E estamos aqui, né, Moisés? É isso aí. A gente conversou e decidi que a gente poderia vir aqui fazer esse bate-papo aí contigo aí. Cara, que massa. E falar de um tema que é extremamente importante para a indústria, que é a área de instrumentação. Né? A instrumentação ela tá em tudo. Ela está na área da saúde, ela está na área de equipamentos, está na área de industrial como toda, seja ela a indústria do petróleo ou indústria de bebidas, de alimentação. E é uma divisão, né, cara? Assim, pelo menos dentro da indústria, a instrumentação é uma divisão, quer dizer, é uns Isso. caras que Isso. ninguém mexe com eles, porque os caras realmente são dedicados a ficar somente na instrumentação. Quem geralmente se dedica à área da instrumentação fica realmente de fato só na instrumentação. Porque a instrumentação, ela é, digamos assim, o cérebro da planta, né? Do processo todo. É onde você, por exemplo, faz toda a parte de medição, parte de controle, a parte de decisões operacionais que você tem que fazer ali durante o processo todo, em si como um todo, né? E na área de petróleo, que é uma área que a gente mais atua, você tem vários também riscos, né, de segurança. Você trabalha com fluidos, por exemplo, fluidos que podem, qualquer momento, incendiar, vazar. Tem um problema sério na sua planta de processo por causa da parte de instrumentação. Então, assim, é uma parte que você tem que ter sempre um backup de segurança para atuar ali a qualquer momento. Seja ela, por exemplo, um backup de mecânico mesmo, ou de controle eletrônico, que possa ali tomar uma decisão rápida e, digamos assim, fazer com que tudo funcione corretamente. Cara, que bacana. E assim, mas antes que a gente comece a entrar mesmo na parte não totalmente técnica, né? Que a gente veio mais para fazer um bate-papo, até te expliquei antes de fazer o convite, se topava, mas eu pedi também, pessoal, assim, Nonato, é uma videoaula. Não é uma videoaula, é um bate-papo. Só que quando a gente fala
de instrumentação, o interessante seria a gente entender um pouco, palpar o que é realmente uma válvula e tal. Aí eu pedi para o Moisés trazer exemplo de algumas válvulas, alguns instrumentos, que tanto usa assim na indústria de modo geral, mas também tem uns instrumentos que é muito específico, que tem umas válvulas muito específicas da área de petróleo e gás. Beleza? Eu queria já iniciar, falar logo aqui dos meus patrocinadores, né? Dos nossos patrocinadores, na realidade. Falar da Rupaf. A Rupaf, que ela é um grande distribuidor na área de rolamentos, mancais, correias, sei lá, transmissão. Pode procurar o time da Rupaf. Busca aqui, a Rupaf, ela tá em Belém do Pará, ela tá aqui em Fortaleza. Futuramente os caras estão abrindo a unidade em São Luís, tá? Também passando de outra categoria, nós temos também como nossos apoiadores, aí tem a JFA Power Transmission, temos a VPN Contabilidade, também nós estamos com parceria boa de apoio com a Cortez e Advogados Associados. Quem é outros caras bons aqui que tá como nossos apoiadores? VNP Contabilidade, eu já falei, deixa eu ver se aparecer na tela aí, que até parece que é muitos, né? Até parece que é. Pessoal, vamos dar um desconto aí, que dá um branco na cabeça, dá um bug. Aí tem a Central das Correias com precisou, cara, correia de transmissão, correntes, essa parte de transporte, de balatas, tudo. Pode procurar aí o time da Central das Correias, os caras têm todos esses equipamentos, te atendem de pronto atendimento. Empaque, a Empaque também é uma empresa prestadora de serviço na parte de montagens industriais. Os caras também têm muito know-how, baita de um nicho, os caras são muito fora da curva também. Pode passar, Sucélio. Aí também a Amplitude, engenharia de vibração, pode procurar aí também, são os caras muito bons, são muito fera. Nossos parceiros, Lubivap, lubrificantes especiais. Cara, precisou de lubrificantes especiais? Tá na região de São Paulo ou até mesmo na região do Brasil em si, pode entrar em contato com esses caras. Frisando também que vai entrar um outro cara de lubrificantes, um novo parceiro aí, já firmou comigo, disse que vai entrar com nós agora nesse mês de dezembro. E já tá entrando com tudo, que é o pessoal da Prolube, o Frank, também precisou de lubrificantes especiais, ITW, Rocol, todo esse nicho aí, cara, pode procurar aqui, ele é um distribuidor local aqui em Fortaleza, pode colar no cara que os caras também são muito fora da curva. Hidroengenharia ambiental, tratamento de água e esgoto, ETE também. E a TDM Preditivo com o meu amigo Delmo. Delmo, eu esqueci, né, no último podcast. Agora nesse eu não esqueci não, viu, cara? Já vim memorizando teu nome. Desculpa, Delmo, eu tô brincando. Mas realmente a hora que dá um branco na cabeça da gente, a gente não consegue memorizar todo mundo. E é isso aí, pessoal. São esse o time aí que nos apoia, nossos apoiadores, nossos patrocinadores e nossos parceiros. Agradeço cada um deles de coração pela parceria, por esse momento aí que a gente tá vendo. A minha voz tá um pouquinho rouca. Tô em clima de mês de Natal, tô dando uma de Nonato Noel e embora sim, e vamos embora. Cara, obrigado por ter vindo. Igualmente, filho. Bora botar nosso bate-papo pra frente. Eu que agradeço a você. E aí? E vamos embora. Eu queria entender assim, pô, mas a gente até conversou pouco, né? Mas assim, nesses 12 anos de experiência, cara, já passou pela faculdade, formação em engenharia mecânica. Isso. Foi estagiário, já vivenciou, é um cara de campo. Isso. Fala aí um pouco pra nós aí. Então, eu fiz o percurso que geralmente uma boa parte dos profissionais, né, que estão hoje atuando no mercado faz, né? Seguiu o protocolo? Seguiu o protocolo. Fiz a graduação, terminei a faculdade, dificuldade na época, né, para conseguir trabalho, emprego, todo mundo passa por isso. Daí comecei a estagiar na parte de manutenção industrial. Atuei uma boa parte, né, na área de manutenção para caldeiraria, parte de alimentos, indústria alimentícia. Só que tu foi muito forte em indústria alimentícia. E o que foi que te levou pro mergulhar assim na imersão petróleo e gás?
É porque é o seguinte, na nossa região, a região de Natal ali, que é o Rio Grande do Norte, né, que tem o maior polo onshore do Brasil, Aham. querendo ou não, todo mundo acaba indo para essa área. Porque é a área que absorve praticamente quase todos os profissionais da área de engenharia, área técnica também. Hoje tem a concorrência do setor eólico, né? Mas na minha época era mais petróleo mesmo. E tinha muitos amigos já que já estavam entrando já nessas empresas, né? Grandes empresas, inclusive. Outros indo para fora do país. E foi um mundo que eu tive contato em 2015, né? Em 2015 eu tive primeiro contato com a área do petróleo e me apaixonei pelo dinamismo que envolve toda a área do petróleo, a quantidade de profissionais, a quantidade de investimento, tudo que mobiliza a área do petróleo. E aquilo ali digamos assim, fez meus olhos brilhar. Caraca. Aí eu comecei nessa área, atuando como também na parte de manutenção. Só que aí depois eu comecei a migrar para a área de instrumentação, que era uma área que pouca gente sabia na região. E que Mas tu tinha curiosidade ou tu foi pela necessidade? na verdade, ou gosta do... eu me apaixonei por área de instrumentação. Foi porque realmente quando eu comecei a trabalhar com a parte de instrumentação, na manutenção tem um pouco de instrumentação. Então, quando eu comecei a enxergar a instrumentação como um todo, aí eu realmente vi minha vocação ali. Cativou mesmo. E daí comecei a trabalhar com essa parte, abri minha empresa na área de instrumentação industrial. Hoje o nosso core business é um pouco maior, mas o nosso principal hoje é a instrumentação. Abri a empresa ISM Engenharia em 2019. Logo em seguida veio, né? Tá com esse problema, pandemia. Ele já tá divulgando a empresa dele aqui, pessoal. Tá vendo aí, né? Vamos embora, vamos embora. Pois é. Aí, em paralelo à área do petróleo, eu também atuava também na parte de universidades, a parte de montagem de laboratórios de universidades, onde hoje a gente presta esse serviço para várias universidades no Brasil, tanto do Nordeste quanto do Sudeste. Me tira uma dúvida aqui agora, já que tu falou de montar o laboratório dentro de uma universidade, que geralmente é laboratório de estudos. Perfeito. Certo? A precisão... Minha garganta tá ferrada. Mas a precisão de um laboratório dentro de uma universidade ou faculdade tem que ser o mesmo já em campo? Não, dentro do laboratório tem que ser mais preciso. Mesmo sendo uma universidade? Porque assim, tu monta um laboratório na universidade que é para estudos. Estudo e pesquisa. Estudos e pesquisa. Isso. Mas aí você também monta um laboratório na própria planta. Isso, exatamente. Algumas empresas, elas têm seus próprios laboratórios. Elas têm seus próprios laboratórios. Isso. A precisão é a mesma? Geralmente, dentro da empresa, ela é um pouco maior. Porque dentro da empresa é certificação de produto. Então, por exemplo, o time lá de desenvolvimento desenvolve o produto, vem o protótipo e depois vai para a parte do laboratório para você fazer a certificação do produto. Para você fazer os primeiros testes do produto. Tá? Na parte de laboratório, na área de petróleo, é um pouco diferente. Lá, geralmente, você testa mini soluções em escala de laboratório que você depois a empresa que está financiando aquele projeto, para aplicar em escala industrial ou em escala real. Que é, por exemplo, a parte de campo mesmo. Aí, no caso, o refino lá, a lapidação do negócio é feita em campo mesmo. Isso, exatamente. Por exemplo, as condições de operação dentro do laboratório, elas são uma. No campo, as condições de operação já é diferente. A escala dos produtos são todas bem maior. Entendeu? Lá já é um pouco mais escalonável. Dentro do laboratório, você trabalha com coisas mais, digamos assim, de menor escala. Ah, entendi. Entendeu? Aí, outra parte que a gente também costuma muito fazer, geralmente são soluções customizadas. Vamos supor que você tem uma ideia de um projeto. Você, por exemplo, você é um professor de universidade ou você trabalha numa empresa e você quer, por exemplo, customizar um equipamento e você vê que lá fora... O cara tem uma ideia, ele quer aplicar, quer fazer um projeto piloto e Perfeito. Então, a nossa empresa também trabalha muito com essa parte. Hoje a gente tem, por exemplo, plantas customizadas Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte e Pernambuco. A gente tem plantas nossa empresa customizadas para atender para determinadas aplicações. Por exemplo, uma área que a gente está atuando muito agora, que é a parte de energias renováveis. Então, nessa área agora, está surgindo agora uma demanda muito grande para equipamentos
que você possa fazer determinados testes para ver se aquele produto ele é viável ou não. Por exemplo, todo produto que chega ao consumidor final, ele é testado em laboratório. Sim. Seja ele um alimento, seja ele um eletroeletrônico, ou até mesmo um relógio, tá? Ele passa por um laboratório. Pela análise do laboratório, para depois ir para a parte de certificação e de produção. Então tem toda uma cadeia que a parte de laboratório e de P&D está junto. Então todas as grandes empresas que você possa imaginar, ela tem os seus próprios laboratórios, tem os seus próprios pesquisadores, engenheiros, cientistas, aquela pessoal todo que trabalha ali no desenvolvimento daquilo ali. Dentro da universidade também não é diferente. Cara, aí, falando nisso aí, tipo assim, só emergindo ainda dentro do mundo petróleo e gás, né? Sim. Petróleo e gás. Como a gente tinha conversado anteriormente, né? É um negócio mesmo bem que um mundo deles, né, cara? Tipo, existem normas específicas só para eles. A própria ANP como órgão fiscalizador ela tem as próprias normas internas deles, né? Técnicas que vai atender algum tipo de serviço exatamente específico, isso. Né? Por exemplo, a gente que está aqui na área técnica, a gente trabalha muito com a BNT, outros trabalham muito com a ASME, outros trabalham muito com que é a Sociedade Americana dos Engenheiros API, Mecânicos. né? Aí tem, API? Por exemplo, a indústria do petróleo trabalha muito com a API. Com a API, né? Isso, que é um sistema de normas para operações na indústria do petróleo. Que no caso é o Instituto Americano de Petróleo. Isso, o Instituto Americano de Petróleo. Então, assim, todas as empresas, não importa onde a empresa esteja localizada, por exemplo, tanto faz a empresa lá na Arábia Saudita, ou tá atuando aqui em Mossoró, ou tá atuando aqui no Ceará, vai usar os mesmos padrões, as mesmas... digamos, a mesma norma que a empresa lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá na África, lá no Oceania tá utilizando. Os mesmos padrões. Que é justamente a norma API. Uma das normas, né? Uma das normas. Aí onde é que a ANP entra nesse caso? Nesse caso, a ANP ela é um órgão, né, governamental, né, que ela trabalha na parte de regulamentação, na área de produção e exploração de petróleo, né? Digamos assim, ela regulamenta toda a produção de petróleo no Brasil. Ela é uma regulamentadora. É uma regulamentadora. Caso, né? Exatamente. Certo, não é uma orientadora. Isso, é uma regulamentadora. O que ela fala é lei, né? Apesar dela ter também as normas dela, né? A empresa que vai operar, ela tem que seguir as normas da ANP. E o que muda muito da indústria em geral para a indústria de petróleo e gás? Cara, muda muita coisa. Cada indústria tem sua peculiaridade, né? Certo. Cada setor, no caso, né? Isso. Por exemplo, indústria automobilística é uma coisa. Eu já tive um pouco contato com a indústria automobilística. A indústria do petróleo é uma coisa totalmente diferente. As normas técnicas também são um pouco diferentes. Digamos assim, os padrões de segurança também são bastante diferentes. E toda aquela cadeia de produção, distribuição, logística, que só realmente a indústria do petróleo ela consegue ter, porque realmente é muito amplo. Né, caraca. E no caso assim... Até porque o petróleo ela é uma commodity, né? Então, assim, você produz petróleo aqui, mas o preço do petróleo ele é em dólar, então é dolarizado. Então, ele é uma commodity mundial. Você não dita o preço do seu petróleo. Por exemplo, uma fabricante... não é um produto específico teu que tu vai, o fulano é X, então, imagine você... O meu é tal. Não, Imagine você chega ali e vai comprar um carro, aquela fabricante, ela diz o preço do carro dela. É a marca dela, tem os acessórios dela. Você vai lá comprar um celular, aquela fabricante diz o preço do celular dela. Mas de petróleo, a indústria, ela não diz o preço do barril. Quem diz isso, quem controla isso é outras instituições, né? Uhum. Mas geralmente ela tem os próprios preços dela. Então toda empresa de petróleo tá independente do investimento que o cara for fazer na planta dele, exato. Ele já tá sabendo que o produto dele, como é commodity, né? Perfeito. É o valor nichado já. É o valor que tá na bolsa. É o valor do Brent ali que tá no dia a dia. Isso dos contratos, que sobe e desce como aquele sobe e desce ali. Entendeu? Entendi. Aí falando assim dessa área, mas o que mais específico que muda
só mesmo a particularidade técnica? Não só a particularidade técnica. Porque né? assim, ó, a resistência dos materiais, Isso, né? isso. O material específico Isso. para. Digamos assim que a indústria do petróleo ela tem projetos próprios. Por exemplo, um projeto de uma planta petroquímica ou um projeto de perfuração de um poço, ele é algo muito particular da indústria do petróleo. Por exemplo, a indústria automobilística ela não vai criar um projeto ou uma planta para perfurar um poço. Isso é fato. Ou ela monta ou fabrica peças ou junta tudo em um canto só. A indústria do petróleo não, ela tem vários tipos de projetos que só atendem a indústria do petróleo. Desde da parte de prospecção, que é onde começa aqueles estudos para o cara achar o petróleo, aí existe uma equipe só para isso. Depois você vem com a equipe de planejamento, de logística, para você instalar ali uma base, determinar para você tomar a decisão. Depois que você tomou a decisão, se vai perfurar ou não. A equipe de perfuração já é uma outra coisa, já é uma outra dimensão. O que tu lembra que a gente estava conversando com um professor da universidade? Sim. E ele falou: olha, eu perfurei quase todos os poços daqui, mas eu só perfurava poço. Então, eu ainda tenho muito o que aprender, mas eu só perfurava poço. Passava da perfuração do poço, aí já era uma outra galera da Petrobras que entrava, já não era com a gente, era com eles lá. Tipo assim, ele tinha uma limitação, tipo, para um processo não atrapalhar o outro, né? Perfeito. E, por exemplo, em todas essas etapas, a instrumentação ela é muito forte. Eu vou te cortar aqui rapidinho. Sim. Em todas essas etapas, aí pronto, aí é onde entra aquele caso da instrumentação da indústria em geral, e aí onde é que entra o caso da instrumentação analítica. Ah, tá. Eu queria entender essa diferença. A analítica ela tá mais voltada para a parte de laboratório, para a parte ali de você certificar produtos. Então ela não é específica só do petróleo e gás. Não. Ela está, por exemplo, na indústria farmacêutica, ela está muito presente na indústria farmacêutica, né? Está muito presente, por exemplo, na parte de análise bioquímica, para a parte da área de saúde, na área do petróleo, enfim, ela está muito presente nisso. Já a instrumentação industrial como todo, tipo uma tubulação de lubrificante que a gente importe fazemos, tipo... Por exemplo, uma tubulação de lubrificante, de óleo, de graxa, ou uma tubulação de água, isso, aquilo. Assim, grandes tubulações. Ou de gás. Assim, por exemplo, o que é considerada a instrumentação? É quando os tubos são de diâmetros menores? Não. Aí já, quando você vai para instrumentação com tubos menores, aí não é nem tubulação, é tubing. Tá? A gente tem Cara, uma vez eu tava com... O pessoal consegue enxergar. Só olhar para aquela câmera ali. Mas calma aí, deixa eu explicar aqui, ó. Calma aí, pessoal. Agora vamos resolver aqui uma queda de braço que eu tinha. Eu peguei uma queda de braço com uns caras uma vez, porque assim, pra mim tudo é tubo. E eu falava tubo. Aí no treinamento o cara disse, não é tube. Eu falei, que porra de tube, caralho? O nome é tubo. Não, é tube. Eu falei, eu ia falar o palavrão. Eu falei, é tubo. Pra mim tudo é tubo. Cara, por favor, agora bota a minha ignorância de lado agora e explica aí o que é tubo e o que é tube. Que porra de nome de tube, cara? Por exemplo, tubulação ela é um tubo, na verdade, né? Que, por exemplo, por ela pode circular qualquer tipo de fluido. Certo? Pode ser pode ser água, pode ser gás, cloro, amônia, enfim, o que for. Tube, ele só é usado para instrumentação. Certo? Então, aí onde você trabalha com bitolas de tubo muito pequena. Por exemplo, a gente trabalha com bitola de tubo de instrumentação até de 1,16. Caraca. Polegada. É extremamente fino. Então imagine você montar uma linha com uma tubulação de 1,16 polegada de diâmetro externo. Tá? Nossa, a gente trabalha com isso. Por exemplo, para a parte de pressão, a gente trabalha com esses capilares. Então, você não pode... pronto, tubo capilar. Eu chamo tubo capilar. Então acima disso, até ali, por exemplo, até mais ou menos meia polegada, a gente chama de tubing. Tá? Que aí já é para tubulações para área de instrumentação. Só que tubing você só usa para instrumentação. Tubulação é para uso geral.
tá? Você pode usar para qualquer aplicação, seja ela para ou em qualquer indústria, tá? Conduzir o fluido, ou gás, ou seja, líquido, então é tubulação. E quando você vai fazer, por exemplo, tomadas de pressão, temperatura, controle de planta, acionamento acionamento Que é precisão, né, no isso. caso, né? Aí você vai usar a parte de tubing, tá? Que são o quê? São tubulação específica para a área de instrumentação. Cara, eu não... Cara, a minha ignorância ainda tá muito alta, né? Isso. Porque eu não entendi. Eu debatia, inclusive, quando dava alguns treinamentos, eu falava isso, né? Então, considerando aqui da minha área, que é uma área de sistema centralizado de lubrificação, Sim. e a gente usa tubes até 16 milímetros, se for um sistema muito grande, a gente vai até 1,5 polegadas, 2 polegadas. É tube até os 16 milímetros? É tube? Se for para instrumentação, é tubing. Se você estiver usando, por exemplo, como sistema hidráulico, aí não é tubing. Aí já é tubulação mesmo. Aí já é tubulação mesmo. Porque né? você está usando ali para um sistema hidráulico. Já é para um sistema de força. Correto? Correto. É um sistema de força, então. Não é só a circulação do fluido. Não é só a circulação do fluido. Você está fazendo ali uma aplicação. Você tem uma aplicação. Você não está ali, por exemplo, medindo uma variável. Você está usando aquela tubulação para conduzir um fluido para uma determinada tarefa que ele vai fazer. Então, lubrificação centralizada é tubo. É tubulação. É tubulação. Agora, se você Mas fizer... os diâmetros são menores. São diâmetros de 6 milímetros, de 8, aí não, de 10, 12 milímetros. Aí não interessa. Se é para uma aplicação hidráulica e não uma aplicação, por exemplo, de instrumentação, aí você pode dizer que realmente é uma tubulação. Porque o próprio tubing... Mas assim, a centralizada ela é uma extensão da hidráulica. É. O que muda? O que o fluido o lubrificante é graxa e às vezes também é óleo. Só que Isso. não é como tomada de força, e sim uma aplicação em si do fluxo para chegar em um determinado ponto e ficar lá como perdido. Perfeito. Mas ali aquele fluido está exercendo um trabalho. Exatamente. Não é o caso da instrumentação. O fluido não exerce trabalho nenhum. Na instrumentação, você só faz instrumentação para duas coisas especificamente. Primeiro, para você ter controle da planta e segundo, para você ter medidas da planta. Então veja que a aplicação é diferente. Como é? Repete de novo aí. Você usa a instrumentação para controle da planta e para fazer medidas na planta. Medição das variáveis. Pressão, temperatura, que é uma grandeza que você... que é uma coisa que mais se mede na área industrial, é pressão. Então é por isso que é praticamente obrigatório ter que ter um cara de instrumentação dentro da planta, né? Exato. Porque você tem, por exemplo... a gente no nosso dia a dia, a gente faz também a parte de treinamento, consultoria na parte de montagem, treinamentos e tudo mais, e a gente vê, por exemplo, muitas vezes o pessoal aplicando determinados componentes da instrumentação em lugares errados. Por exemplo, o cara tem uma linha de pressão, naquela linha de pressão ali vai passar um fluido, por exemplo, um gás, e esse gás ele vai chegar a uma pressão máxima ali de 200 psi. Que dá em torno aí de 14,5, alguma coisa, 16 bar, no máximo, chutando aqui de cabeça. Dá 16 bar. Exato. Aí o cara né? numa tubulação dessa, o cara usa um transdutor de pressão, que ele vai de uma faixa de 0 a 2.000 PSI. Então, é uma aplicação totalmente errada para aquilo que ele está fazendo. Não tem precisão de nada. Não tem precisão de leitura. Aí, isso é a parte que a instrumentação tem que analisar, certo? E tentar entender e fazer da melhor forma possível. Outra coisa que a gente vê muito, por exemplo, é montagem de válvulas erradas. Por exemplo, válvulas agulhas, ou toda válvula de controle, seja ela agulha, de gaveta, globo, diafragma, elas têm um sentido de montagem, certo? Geralmente essas diafragma geralmente é na horizontal, né? Na horizontal, mas por exemplo, válvula agulha não é, válvula globo não é. O fluido vem na forma ascendente e descendente, de baixo para cima. Vem de baixo, pressão vezes área é força. Então, ele coloca uma força para cima no obturador da válvula e lá em cima você ajusta essa força, certo? E o que acontece? Geralmente o pessoal inverte essa montagem. O que era para ser entrada, o pessoal coloca como saída. Aí você matou completamente a aplicação da válvula. Isso implica em quê? Isso implica, por exemplo, perda de pressão. A válvula gera golpe também? Gera. A válvula, por exemplo, que era para durar uns 2 anos,
3 anos e Então não vai perde a durar vida- 6 meses. Diminui a vida útil. Entendeu? Exato. Uma aplicação muito errada também, às vezes, que o pessoal usa, por exemplo, válvula de controle como válvula de fechamento. É totalmente errado, porque uma válvula de controle ela não pode ficar com pressão por muito tempo. A função dela não é estanqueidade, é simplesmente controlar a vazão. Entendeu? Então você chega numa indústria, eu já vi em plantas, o cara, por exemplo, colocar uma válvula Globo para fazer a função de uma válvula, por exemplo, esfera. Fazer a parte de fechamento de tubulação. A válvula esfera ela é feita para estanqueidade. Ela é on-off. Você fechou, pronto. Ela vai simplesmente estancar. E quando o cara faz uma voltinha ali de 1/4 na válvula esférica ali, o que pode implicar negativamente? Porque ela não é para aquilo, era on-off. Isso. Aberto ou fechado. Aí o cara vai lá, tipo, eu vou pegar a válvula esférica, eu vou dar uma volta aqui na alavanca aqui de 1/4, para me tentar diminuir esse fluxo. Só que dentro desse fluxo, a pressão às vezes é um deslocamento positivo, então ela já tem ali uma vazão definida e uma pressão perfeito, que tá exercendo. Perfeito. Dá cagada, não dá nisso aí? Conotado. O cara tá usando a válvula para uma função que não é a função dela. A válvula esfera é uma das válvulas mais usadas, mas para a parte de fechamento de tubulação. Ela é realmente, ela pode, por exemplo, se ela for on-off, ela é 1/4 de volta. Então você, 1/4 de volta, ela fecha ou abre. Se ela for, por exemplo, de 3 vias, não, aí é 180 graus. Então você tem que dar 180 graus na volta. Não, desculpa, 1/4 de volta já é um fechamento total. Perfeito. Não, desculpa, Perfeito. eu me expressei errado. Não é um fechamento total, o cara não dá 1/4 de volta, ele dá metade de 1/4 ali, tipo, eu vou regular por aqui para me diminuir o fluxo. Exato. Como se fosse uma torneirinha de água, um exemplo. Isso aí é o que dá a cagada, né? Exatamente. Dá realmente esses BOs aí. Não, não de imediato, mas a curto prazo. A curto prazo, sim. E outra coisa, na área de instrumentação, tudo na área de instrumentação ele tem que estar, digamos assim, em harmonia. O que acontece? Se você... Tem que existir uma sinergia. Porque são componentes muito caros. Caríssimo. Você está Depois até tu vai vendo aqui, apresentar para nós aí. Então são componentes caros e você não pode usar esses componentes caros já de forma errada. Então, assim, por exemplo, misturar a válvula esfera com válvula agulha, colocar um transdutor em vez de um manômetro, colocar uma PSV num canto, uma válvula de alívio em outro, um disco de ruptura em um canto. Por exemplo, eu vi o cara uma vez numa montagem em um laboratório, o cara, por exemplo, usar um disco de ruptura em vez de uma válvula de alívio. Nossa. Entendeu? Porque é o seguinte, o disco de ruptura ele vai se romper no último caso. Só se a pressão de trabalho ali nominal, né? ultrapassar a pressão máxima de trabalho. Máxima de trabalho. E pelo menos uma vez e meio. Uma válvula de alívio ela não tem essa finalidade. A válvula Uma de vez alívio, e meio? Uma vez e meio. O que seria isso? Por exemplo, se a tubulação ela trabalha com 10 mil e o cara, por exemplo, tá numa pressão de 15 mil, então é uma vez e meio. Então é 50% a mais da pressão de trabalho. Entendeu? Trabalho. Isso é um exemplo da aplicação disso de ruptura. E ele tem que trabalhar em paralelo justamente com a válvula de alívio. Entendeu? A válvula de alívio não. Você Se seta... o disco de ruptura não entrar no negócio, aí a válvula de alívio tem que atuar, né? Ela tem que atuar antes. Alívio, ao mesmo tempo, você vai ter a válvula alívio ela tem que atuar antes. A válvula de alívio ela tá tanto no sistema de instrumentação quanto tá na parte hidráulica. Geralmente nunca você vai ver um sistema hidráulico sem uma válvula de alívio. Tá? Porque ela é uma válvula que, inclusive, dá retorno para o tanque. Então, dificilmente você... a chicotada é grande, viu? E a chicotada é grande. Eu vi uma vez, eu não vou dizer o canto, mas... Não precisa tipo, dizer não. a mangueira rompeu e o cara voou. O cara bateu na perna assim e o cara... entendeu? Acontece. Ficou vivo? Né? Ficou vivo? Graças a Deus, sim. Já teve incidentes piores, tá, cara? Acidentes com causas de morte. Sim. Perfeito. E isso é a grande diferença, né, entre a hidráulica e a pneumática. Por exemplo, a pneumática você consegue comprimir uma massa de ar grande, um volume de ar grande num vaso de pressão. Na hidráulica não. As moléculas se chocando na parede, acumulando e gerando pressão. Você pressurizando. Na parte hidráulica não. A hidráulica é força mesmo.
É o princípio de Pascal. Você vai lá pressurizando, geralmente são pistões, são equipamentos de deslocamento positivo, que você vai lá pressurizando e um vazamento ali, uma gota ali, ele despressuriza muito rápido. No sistema pneumático já isso não acontece. Ou o sistema, por exemplo, de O gases pneumático, especiais, o aqueles pneumático gases tem que engarrafados. esvaziar todo. É. Por isso que usa válvulas de escape rápido, né, Exato. pneumático. Recentemente a gente montamos um sistema de distribuição de hidrogênio, que é um gás que a montagem tem que ser mais do que perfeita. Nossa. Porque, Precisar por de exemplo, outro mundo. você tem que controlar a vazão do fluxo dele na linha, porque só o atrito do hidrogênio na parede do tubing ou da tubulação, Eu ainda ele tô, já, eu ainda ele tô já pode... inconformado com esse tube, velho. Esse tube eu só me lembro de um cara que eu conheci lá em Aracaju, o Toninho. O Toninho, um abraço, Toninho da RIP. Lá, a gente nos encontramos lá em Aracaju uma vez para dimensionar alguns sistemas lá numa empresa lá no Porto. Aí ele falava tube. Eu falei, pô, que porra é tube, meu irmão? Eu conheço como tube. Só quem é instrumentista que fala tubing. Só que, pô, Só quem e o era da Toninho manja, instrumentação. ele Isso manja é- muito, cara, de instrumentação. Ele era Então, muito bom nesse negócio. Aí falava tube, eu, pô, cara. Eu me conformadinho com isso, eu nunca tinha nem ouvido falar em tube, pô. Aí tu fala aí, eu ainda fico lembrando aí do negócio do tube. Mas né? geralmente é isso mesmo. Na área de instrumentação, na área de gás, a gente tem esse hábito de realmente falar o tubing, porque é norma americana. Nova Americana. Na Como tu válvula. falou aí, eu lembro que também que, assim, como tu falou toda essa precisão, tudo isso aqui, aí tu também, tu me falou que vocês fazem a coleta Isso, e amostra, é isso? Isso. Amostra e coleta isso. de fluidos. Isso, perfeitamente. E vocês foram a primeira empresa a ter essa expertise, esse know-how para Exato. ter bagagem. Porque vocês receberam certificado para isso? Não, a gente não recebe, até porque não tem certificação Não pra existe isso. uma certificação para isso. Mas segue esses existe- padrões isso. normativos para fazer esse tipo de coleta, é isso? Tem os procedimentos, tanto da ANP quanto Primeiro da... explica, fora do procedimento, explica assim, o que seria de um modo geral, Perfeito. essa coleta Isso. e por que especificando. Por exemplo, quando você perfura o poço de petróleo, tô falando aqui de petróleo, né? E que o óleo ele chega na superfície, né? Então aquele óleo ele é coletado e levado para um laboratório para fazer as primeiras análises para você dizer, por exemplo, mensurar várias propriedades daquele óleo. Grau API, o famoso grau API, que todo mundo fala, aquele óleo é leve, pesado. O óleo lá da Arábia Saudita é um óleo bom. O óleo lá da Venezuela, da Canadá é um óleo ruim, porque o API dele é muito baixo. Muito baixo, é Então, muito pesado, né? que eles Tem, falam. por exemplo, tem óleos que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Ceará mesmo, acho que é Fazenda Belém. se eu Ah, não a me famosa engano. Fazenda Belém Fazenda ali no Belém. Capuí, né? Cara, tu pega assim o óleo assim, bota aqui no copo, vamos supor que esse copo aqui tá com óleo, certo? Tu pega ele assim, bota de cabeça para baixo, não cai nada. O bicho é um A chiclete. densidade do bicho lá em Entendeu? O cima. bicho é um chiclete, entendeu? Então, assim, o bicho tem uma viscosidade altíssima. Então, é um óleo que tem uma viscosidade muito baixa. É viscosidade, não tem nada de densidade, né? Eu falei densidade porque... Não, mas tá um pouco relacionado. Mas geralmente é a viscosidade mesmo. Que é o grau de aderência que ele tem ali Que é o grau... entendeu? Exato. E então é um óleo altamente viscoso. Já tem outros óleos que você coleta que ele é muito volátil. Ele é tão líquido quanto a água, por exemplo. Ele escoa muito facilmente. Já é um óleo que tem um grau API muito bom. Geralmente a 30, acima de 30. Então, aí para que serve o sistema de coleta? Então você vai lá Fora no poço. fora o próprio petróleo bruto em si, cru, Isso. ele vem com outras propriedades, né? Exato. Tipo água, Vem com tipo água, gases. gás, vem com muita coisa junto do óleo. E como, por exemplo, a parte de fiscal do governo, eles fiscalizam as empresas na parte de produção. Mas o que? Tem que ser, eles fiscalizam a produção da empresa. Só que a empresa ela não quer pagar, obviamente, né, pelo gás, ela quer pagar apenas pela parte do óleo. Então, existe uma análise que é feita também nesse óleo, chamado fator de encolhimento, razão de solubilidade também, que aí ele determina o quanto aquele óleo tem de gás, ou quanto gás tem naquele óleo.
que você tem que descontar, por exemplo, da sua produção. Vamos supor que uma empresa produziu 100 barril num dia, 100 barril de petróleo. Só que aí você fez a sua análise e viu que a quantidade de gás lá, e de água que estava lá no seu óleo era, por exemplo, 30%. Então, 30%, ou seja, 30 barris ali, não é exatamente óleo. É Tem outras propriedades. outras, digamos assim, outras impurezas. O gás, a Impureza, água. Então, assim, a empresa ela não quer pagar por isso. Ela quer pagar pelo óleo que produziu, não pela água ou pelo gás. O cara tá comprando óleo. O cara tá comprando óleo, não tá comprando água, né? Então, exatamente. Então, você está comprando água em vez de óleo. Então, aí vocês se especializaram em fazer esse tipo de coleta. Essa e parte de amostra. coleta. A gente faz. Esse sistema, é interessante você ressaltar que existe tanto esse sistema de coleta para óleo, como também existe para gás. Por exemplo, tem laboratórios certificados aqui no Rio Grande do Norte que eles fazem análise, por exemplo, de gás natural. Então o cara vai lá no posto de combustível. Por exemplo, tem laboratórios que eu conheci aí que eles fazem análise de 3.000 postos de combustíveis aqui parece que é Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Mas ele é do órgão fiscalizador ou ele é uma empresa? Ele tá credenciado para a ANP Pela ANP, né? Para fazer essa, digamos assim, essa fiscalização. Então ele vai lá no posto, coleta aquele gás e leva para o laboratório para fazer a análise. Caraca. Tá? Então, assim, e isso tudo é só para você entender um pouco o mundo do petróleo. Porque às vezes o cara acha que o mundo do petróleo é só Petrobras. Cara, mas a Petrobras é só uma empresa. Existem milhares de outras empresas ali fazendo diversas outras coisas. Um exemplo, entendeu? A parte de equipamentos, a parte de perfuração, a parte de prospecção, a parte de estudo, projeto, entendeu? A parte econômica das coisas, entendeu? Assim, existe toda essa parte. A parte ambiental também, hoje em dia, se preocupa muito com essa parte ambiental. Sim, sim. E do ponto de vista correto, né? Que você tem que se realmente preocupar com essa parte ambiental também. Então, o mundo do petróleo é muito grande, ele envolve uma quantidade de profissionais muito grande. Ele tem, por exemplo, o mundo do petróleo, ele consegue empregar, por exemplo, biólogos, tem a parte de biologia, tem geólogos, engenheiros, físicos, matemáticos, assim, é uma coisa assim, impressionante a quantidade de profissionais que atuam na área de petróleo, especificamente. Caraca, mano, é um mundo mesmo muito bem vasto, né? Exato. Eu tive conversando com os caras de petróleo. E no caso, o órgão que fiscaliza de modo geral, do posto ao cara que está extraindo, que está processando, que está fazendo perfuração e tudo, é a ANP, é isso? Geralmente não. É o órgão fiscalizador, é a Agência Nacional do Petróleo. Eles estão bem presentes nisso? Sim, todas as etapas. Sério, velho? Os caras batem em cima mesmo. Todas as etapas eles estão presentes, né, praticamente toda a cadeia do petróleo, né? Eu sei, a turma falava muito em relação à qualidade do petróleo cru do Brasil, né? Disse que era muito pesado, muito ruim, tinha que mandar refinar fora. Exato. Mas isso é uma questão de refinaria mesmo, né? Eles estão, por exemplo, na parte de posto, né? Que é o produto final, a gasolina ou diesel, né? Para ver ali, para testar aquela qualidade daquele combustível, né? Que de maneira geral o nosso combustível no Brasil é de péssima qualidade, digamos, de passagem, né? Então, assim, a gente utiliza um combustível muito ruim aqui no Brasil. Por exemplo, antigamente você via, por exemplo, o motor de um carro andar 600 mil quilômetros. Hoje em dia, cara, um motor com 100, 200 mil quilômetros rodado já está pedindo arrego. Entendeu? Então não é só a parte mecânica, é também a parte de combustíveis, lubrificantes. Lubrificantes também, cara. Também, a precisão dos. Acho que lubrificante a gente bate muito na tecla em relação ao lubrificante. Então, cada vez mais a engenharia ela está buscando soluções melhores para poder atender aquela demanda de energética que vai se propor usar. Por exemplo, agora estão querendo usar o hidrogênio como uma fonte de combustível para os automóveis. Qual é o teu ponto de vista? Assim, hidrogênio, assim, cara, é uma molécula muito... Ele é um combustível, digamos assim, muito perigoso. Também acho. Perigoso mesmo. A segunda bomba nuclear. Exato. A grande... Acho que na Segunda Guerra lá, os caras já queriam desenvolver a bomba de hidrogênio. De hidrogênio. Que é um negócio, assim, muito perigoso.
Então, o que acontece? O combustível hidrogênio, a gente monta, inclusive, plantas para essa área, projeta, a gente tem alguns projetos em andamento, inclusive a gente está indo agora para São Paulo agora, justamente trabalhar um pouco com isso, com essa parte de projeto para plantas pilotos para a área de hidrogênio. E ele como combustível é excelente. Assim, ele é muito Nada a bom. dizer, é economicamente viável, é Exato, limpo. economia viável, ele é limpo, a autonomia dele é muito superior à da gasolina, ou do próprio diesel. Ele só tem um problema sério, que é armazenamento e parte de vazamento. Vazou o hidrogênio, o menor risco possível é uma catástrofe. Então, assim, tem todos... Tu tira tem- pelo GNV, né, cara? Que estoura aí, os caras não Exato. calibram direito. Exato. E o GNV, assim, ele é, digamos assim, o GNV ele é um docinho de coco perto do hidrogênio. Nossa, Porque o hidrogênio ele não Deus. pode vazar de forma alguma. Entendeu? Então, assim, Então, assim, vai ser o fluido em si, ele pode não ser caro, digamos assim, né? Digamos de passagem. Mas a estrutura para receber o hidrogênio dentro num veículo, aí sim Aí vai ser sim. uma estrutura caríssima. mas mesmo, por exemplo, hoje a produção de hidrogênio ainda é muito cara. Porque ele é produzido, por exemplo, na parte de hidrólise ali, ele precisa de muita energia elétrica. Exato. Então você precisa de muita energia elétrica para produzir hidrogênio, que é cara a energia elétrica. Você precisa de muita água Muita também. água. Você precisa de muitos equipamentos, Baterias. plantas. No caso do hidrogênio é células, né? Então você precisa Células, isso. daquelas células ali, sistemas de pressurização. Caraca. Então você precisa assim de uma cadeia de produtiva, uma cadeia muito grande de Um próprio investimento de em si na ativos, estrutura, né? de pessoas envolvidas para usar o hidrogênio como combustível. Mas eu creio que em breve vai ser uma realidade. O Ceará tá caminhando aí para ser um hub para isso. Pronto, Né? o Ceará, a gente tem contatos aqui, e assim, eu espero que o Ceará é um estado líder no Nordeste, né? Então, assim, o Ceará já saiu à frente já de outros estados, já deu o pontapé inicial aí, provavelmente aí, acho que 2014, 2020, desculpa, 2024, 2025, eu acho que já tem alguma coisa aí forte aí nessa área. Cara, mano, vai, tá assim, tá meio que mosca branca, mas É, parece que vai avançar sim em relação a isso aí. Eu lembro, a gente tava falando, até falou no início em relação à customização. Aí tu tinha começado a me falar, inclusive até agora falou um pouco. Mas o que seria essa customização em si? Por que que tem que Perfeito. customizar? perfeito. Por exemplo, Curioso. pense o seguinte, área de equipamentos, máquina, equipamentos e plantas. Muitos equipamentos, você compra ele na prateleira. O que é um equipamento de prateleira? Você chega, por exemplo, numa loja de carro, compra um carro. Você já customizou um carro? Não. Então, assim, o que é customizar uma planta, um equipamento? Cortar no carro é cortar as molas dele e deixar rebaixado. Vamos dizer que seja que isso aí seja uma customização. Jogar um turbo no céu. Deixar ele arrancando aí com 100 km aí, 100 por hora em menos de 10 segundos. Entendeu? Botar um motor diesel no céu. É uma customização. Entendeu? Então a customização não, é uma alteração ou não é uma alteração? Ou é uma melhoria ou não é uma melhoria? Customização, podemos dizer para você que é algo que você faz para melhorar e principalmente em termos de custo. Por isso que vem a parte de customização, né? Porque é o seguinte, às vezes você, por exemplo, você tem que importar um equipamento. Sim. Na área industrial é muito comum você importar vários tipos de equipamentos. E na parte que a gente trabalha, na parte de customização, a gente faz essa parte. Por exemplo, o cara quer uma planta para estudar hidrogênio. Então a gente vai lá, faz o projeto da planta, com todos os componentes lá, bombas, cilindros de gás, a parte de aquisição de dados, que também a gente fornece. Então tudo isso é a gente que projeta e a gente tem parceiros que fabricam esses equipamentos para a gente e a gente monta aquele equipamento que não existe. Ele é um equipamento que foi desenvolvido para aquela aplicação.
Então, assim, onde você é tipo Mas aí não altera no processo, no desempenho, nada do equipamento, né? Do ativo. Não muda, não, né? Não. Muito pelo contrário, né? Exato. Agora, por exemplo, você tem lá uma planta de processo tal, e você quer, por exemplo, melhorar essa planta. Você já comprou e você quer melhorar. Então, tem coisas que a gente pode fazer para melhorar aquela planta. Ou mudar algumas características construtivas dela, ou mudar, por exemplo, a parte de aquisição de dados da planta. Tudo isso que dá pra gente fazer. Entendeu? Então é uma área sim, é uma área nova, mas é uma área que está crescendo muito no Brasil. Essa Que parte também vocês criaram know-how para isso, né? sim, Um nicho. também é essa parte também. A gente tem alguns equipamentos já, alguns equipamentos, algumas plantas que estão já trabalhando já com equipamentos customizados da gente. Cara, bacana. Aí vocês entram com o acessório de vocês ou o cliente fornece? Não, tudo da gente. Tudo de vocês, Tudo né? da gente. A gente faz desde o projeto até a execução final. E aí é ganhos para eles, né? Isso. Por exemplo, são coisas que envolvem, às vezes, patentes, entendeu? Certo? Do próprio, para ver o cara que tem uma ideia, quer desenvolver um equipamento, e a gente pode ajudar ele nessa parte de desenvolver o equipamento, ou a planta que ele quer, entendeu? Então é uma coisa que envolve patente, segredo industrial. Então segredo industrial tem todo esse leque aí por trás aí. Por exemplo, tem países que vivem só de patente. Tem países, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra é um dos países que tem mais patentes sobre o seu domínio. Então é um país que praticamente grande parte da sua renda é patentes. Entendeu? E quando tu fala assim, patente, o cara foi lá, patenteou, então se você quiser fazer qualquer coisa nesse nome, você vai ter que pagar royalty pro cara. Isso. Ou usar aquela técnica, aquele processo ali, você vai ter que pagar aqueles royalties ali sobre o uso daquela tecnologia. Entendeu? Cara, bacana. Não tinha ainda observado. Assim, você não tinha pesquisado sobre isso, né? Em relação a. O que a gente chama no Brasil por exemplo, de na verdade, a pessoa chamava gambiarra. Só que hoje em dia isso virou o quê? Soluções customizadas. Então, às vezes, o cara tem uma baita de uma ideia, certo? Ele fabrica ali uma coisa para resolver aquele problema e ele não se atenta para a parte comercial daquilo. O brasileiro em si, fala aqui do parte do Nordeste. É verdade. Agora ele não. Porque o nome gambiarra ficou tão forte e de forma negativa. Negativa, que na verdade lá fora o pessoal usa isso como soluções customizadas. Ou engenharia alternativa. Ou engenharia reversa, que ficou muito famoso na Segunda Guerra. Lembra lá que quando os aviões dos japoneses caíam, os alemães iam lá, pegavam os aviões, desmontavam e tentavam entender o processo de fabricação deles. Então, isso é engenharia reversa. E hoje isso chama-se de customização. Então você vai lá, vê uma planta, um equipamento, eu posso fazer uma melhor do que essa. Mas nesse caso aí, mas vamos fazer o seguinte, não vamos incentivar a gambiarra, né? Não, isso não é o objetivo. Porque, assim, não é o objetivo. Mas a frase é o seguinte, enquanto tá funcionando, não é gambiarra, né? Mas isso não é a lógica, não é a lógica. A lógica é você customizar uma ideia e fazer aquilo ali funcionar de forma que atenda às normas, porque o engenheiro tem que trabalhar dentro de normas. Sim. Então você tem que aquilo ali atenda às normas e que não seja certificado. Infringir a norma. Exato. Então você tem que ter toda a parte de engenharia, CREA, RT, projeto. É um projeto de engenharia. Então você tem que atentar. Então não é exatamente uma gambiarra. Né? Exatamente. Não é exatamente uma gambiarra. É uma alteração positiva e alternativa. Mas enfim, o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, que às vezes o cara tem uma ideia na indústria mesmo. Esses dias eu estava vendo a história do cara que inventou Cara, ele inventou... agora fugiu a memória. Enfim, esse cara ele inventou um dispositivo muito utilizado na parte elétrica, acho que é o diodo, se eu não me engano, que a corrente vai só no sentido. Que é como, por exemplo, uma válvula, check valve, tá? Ou que o fluido só passa num sentido. Ele inventou esse dispositivo para a parte de corrente, de energia elétrica, a parte elétrica, né? Então, assim, eu nem sei, o cara nem se atentou para fazer patente disso, entendeu? E veio outro e fez. Eu não sei se fez, mas se alguém fez, cara, é uma ideia que poderia ter gerado para ele muitos lucros.
entendeu? Os Muita... Kaizen da vida, por exemplo, que as indústrias aplicam muito, né? Principalmente como ferramenta de melhoria contínua. Isso, E o Kaizen é uma melhoria, tipo, melhoria contínua. isso. Então, exatamente. É o que entra um pouco na parte também de customização. A ideia de customização, ela está crescendo cada vez mais. E é ideal que, por exemplo, cada vez mais tem empresas especializadas nisso. Que é que, por exemplo, é você ter uma solução, essa solução minha, desculpa, você tem um problema, certo? Você está na sua planta, na sua indústria, eu tenho um problema aqui nessa indústria aqui. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho uma solução pronta que eu vou ali numa empresa, numa Cara, loja e aplicou, já compro. deu- E não, compro, geralmente não não tem. tem. Quando você Não vai, existe a receita, né? não existe. Então, como é que eu posso fazer isso? Uma solução é você contratar uma empresa especializada na área de customização. Então, o cara chega lá, ele pode, por exemplo, melhorar o seu processo da sua indústria, ele pode, por exemplo, melhorar várias coisas na planta, verificar, por exemplo, se aquelas válvulas estão corretas, se a instrumentação realmente atende à demanda da planta, verificar alguns equipamentos na planta que está ali, realmente se aqueles equipamentos foram dimensionados de forma correta. Então, tudo isso está na parte de customização. Entendeu? Tudo isso entra nessa seara toda. Bom saber. Então, galera, gambiarra tem nome. É customização. Agora é customização. Agora é customização, né? Entendeu? Quando traz retorno de forma positiva, né? Exato. Forma positiva e construtiva. E construtiva, é verdade. Entendeu? É a seguinte, a gente tem um princípio na nossa empresa, né? Que é o seguinte, trabalho, resultado e geração de valor. O que acontece? E no final tudo é valores, né? Exatamente. Ter resultado financeiro, né? Exatamente. Gerar valor. Então é o seguinte, um equipamento, uma planta, uma ferramenta, um instrumento, ele tem o seu valor agregado. Ele tem o seu valor entre ali, o seu valor ali daquele produto. O ganho tecnológico, as melhorias. Então tudo isso ele gera valor. E ele é contabilizado, né? E ele é contabilizado. Entendeu? Ele faz toda a parte de contabilidade, tá na parte de contabilidade do ativo. Né? Então é o seguinte, existem várias soluções que eu vejo o pessoal fazendo na indústria, e algumas o pessoal até tem essa Expertise, né? expertise, outros o cara, né, às vezes nem tem. Tem até uma história engraçada que eu ouvi de um cara aí, do cara lá que estava numa linha de produção de uma pasta de dente. E daí tinha uma balança de alta precisão e para ver se o tubo de pasta, né, tava com creme dental lá dentro, eles botaram a balança de precisão, um braço robótico lá e os tubos o tubo passava e a balança pesava. Os que não tava sem peso, a massa praticamente zerada ali na tara, né? E o braço vinha, parava a linha e tirava o tubo, né? E daí isso atrasava muito o processo, porque toda hora tem que parar a planta, aí um cara lá, um senhor lá na empresa lá, adotou a ideia de pegar um ventilador e botar na próxima planta. Aí o tubo que vinha seco, o ventilador vai e tirava. Então, assim, é uma solução que ele teve. Ele customizou Não, problema. ele poderia ter customizado. Até então ele fez uma solução paliativa, né? Exato. Mas a solução customizado é quando você já aplica ela dentro de todas as metodologias, dentro de sem fugir da norma. É o que eu estou entendendo do que você está me falando. Perfeito. Né? E cria assim um RT ali, pronto. Aqui agora é um projeta. Entendeu? Aqui é uma solução customizada. Perfeito. Até então o que o tiozinho fez foi um paliativo. Exato, mas era bem interessante a ideia dele. Como eu vi um vídeo também das latinhas, no processo as latinhas vindo na esteira e o cara colocou um pano, sei lá, uma borracha, eu vi no LinkedIn isso aí. E aí, virava a latinha. Pedaço de pano, parecia uma meia. Não precisava de um sistema pneumático para isso. Precisou de uma navalha pneumática, uma faca, né? Faca de ar pneumática pra tá virando. Não. Aí nessa hora é onde o cara teria que entrar e fazer aquela melhoria aí já. Isso, aí não, aí o que entra a parte de customização é pegar essa ideia desse cara, que é uma ideia que ele teve, e construir
ali uma solução realmente de engenharia. Um projeto ali, um equipamento para realmente fazer isso. Cara, pronto, é disso que é disso que agora a gente entendeu. Então, gambiarra continua sendo gambiarra. Ela deixa de a gambiarra é o nascimento. É, Então vamos partir para esse princípio, né? é algo que também o brasileiro deveria patentear, porque foi o brasileiro quem criou, Quem criou a gambiarra, né? devido às dificuldades da gente e tal. Então, assim, a gente. Então, de certa forma, a gente não deve olhar a gambiarra como uma marginalização, né? Como tá às margens do negócio. Não, eu acredito que não. Agora, depende muito da ótica. Isso. Aí depende muito da ótica. Como você vê. Se for para uma solução paliativa simples ali, que vá resolver seu problema ali de imediato, então assim, o cara pode realmente fazer. Agora assim, para algo de longo prazo que tenha segurança, aí eu recomendo a solução customizada, entendeu? E outra coisa também é que a parte de customização de produtos, de equipamentos, ela tem também um viés também de se criar novas linhas de produtos e principalmente de um viés econômico que possibilite, por exemplo, desenvolvimento de novas empresas ou alavancar novas empresas. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas chamam muito de startup, né? Mas startup se você parar para pensar, startup é só uma empresa é um que nascimento. desenvolveu uma solução customizada. Exatamente. Entendeu? O startup, na realidade, aí, conversando uma vez com um engenheiro de software, né, um amigo meu, que inclusive veio pro podcast, startup é o quê? É o nascimento. Dali tá nascendo uma empresa. Exato. Que depois ela vai sair de um MVP, aí vai crescer e vai Exato. expandir, né? Aí vai sair de... Já exatamente isso. E as soluções customizadas, que é muito usada fora do Brasil, são ideias, de melhorias que você vê que você pode fazer e você constrói algo para fazer realmente aquela melhoria acontecer. Entendeu? Que Entendi. possa realmente melhorar o seu ativo, a sua planta. A gente, por exemplo, o nosso know-how da nossa empresa, a gente, por exemplo, a gente customiza plantas de laboratório. Então, assim, um equipamento que o cara queira usar lá para fazer teste com CO2, com ácido, para área de estimulação, ou Então, hoje, falando aqui da ISM Engenharia. A ISM Engenharia, então, ela não tem essa, tipo, eu trabalho muito dentro do nicho petróleo e gás. Sim. Mas vocês pegam tudo. Exato. Hospital, faculdade, universidade, essas coisas ou não? Assim, a gente, no começo, a gente trabalhava com a parte hospitalar, mas a parte hospitalar, hoje em dia, a gente não tá mais no nosso segmento. Não tá no segmento. Não tá mais no segmento. Mas o princípio também não muda muito. Não muda muito. A gente fazia muito parte de instalação de gás e de hospital, mas hoje em dia a gente não trabalha mais com essa área. Assim, é uma área relativamente, digamos assim, é um setor que você tem muita dor de cabeça e não é um setor que seja muito, digamos assim, lucrativo do ponto de vista para uma empresa. Então, assim, aí a gente se especializamos no quê? Realmente no setor de petróleo e gás e nessa parte de laboratórios de universidades para centros de pesquisa. Seja para a área de petróleo, para a área de energias renováveis, que a gente também atende também esse segmento também. Mas focamos nessa parte. Ou a parte também a parte de tubulações industriais também, plantas industriais, a gente trabalhava muito com a parte de montagem. Inclusive a gente fizemos aqui, em parceria com a empresa também daqui local, uma montagem aqui de uma grande planta, inclusive, em 2020, não me lembro se foi 2020, ou foi 2021, 2 plantas de produção aqui em Fortaleza. Então a gente procura mais tá nesse setor, que é o setor que a gente domina. Ah, cara, bacana. Eu queria falar contigo o seguinte, já aproveitando que eu pedi para trazer esse material, foi eu que pedi. Não é uma videoaula, eu costumo dizer que não é uma videoaula, mas eu achei bem interessante tu trazer esse material Sim. para
Para a turma que está querendo ingressar aí na área de instrumentação, às vezes não sabe o que é instrumentação, tá lá no curso técnico, aí o cara tá meio indeciso, e aí, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou ser um mecânico? Será que eu vou ser um mecânico instrumentista? Será que eu vou ser um analista? O que é que eu quero? Eu queria entender o que é válvula, o que é tubo, o que é tube, né? Se tu puder mostrar pra gente, é uma dúvida também que eu queria tirar contigo, é o seguinte, quando a gente fala em instrumentação ou metrologia em si, a, eu trabalhei com pneumática, né? Sim, E você mede a bitola ali, você pega, faz a medição ali e você já consegue definir se ali é um quarto, se é um oitavo, se é perfeito, 3/8, perfeito, consegue pegar o passo e tudo. perfeito. Só que isso seguindo dentro de uma norma, você vê que um quarto é 6,5, 6,7, sei lá, dentro Isso. dessa casa. Agora, por que que na conexão pneumática, quando que você pega a medição lá de um externo da bitola, de uma conexão pneumática, bitola, rosca, para quem está nos assistindo entender, um quarto chega a um diâmetro como se fosse Oito, um 10. 3/8. É. Perfeito. Tu consegue me explicar isso aí, Sim. cara? Pra mim, eu trabalhei muito tempo com pneumática, eu ainda domino um pouco e tenho muito que aprender, lógico. Mas, cara, eu estudo, eu pesquiso, já verifiquei tudo e a norma tá sempre dentro dessas normas já normais que já é seguida, né? Sim. Que até você falou, né? A norma inglesa, a norma americano e tal, alemã. Mas na hora que você vai medir lá uma conexão pneumática, eu disse, pô, esses caras estão fugindo da norma. E por que que ninguém explica? Existe uma norma paralela em relação a isso? Eu quero entender essa porra toda. Que aí foi daí que surgiu a dúvida e criou cada vez mais essa bagaça aí. Olha aí quem chegou aí. Então, é o seguinte, para a parte de tubulação industrial, se você partir para aço galvanizado, tubo mecânico, para a parte de aço inox, Galera, isso aí não é uma dúvida só minha, tá bom? Eu tô logo falando aqui para todo mundo, isso não é uma dúvida só minha. Muitas pessoas que trabalham com pneumática vai saber do que eu tô falando e muitos passam por isso. perfeito. A gente também trabalha com essa parte pneumática e a gente vê também realmente essa diferença. Então, assim, essa parte de tubulação industrial, a bitola que você falou aí, ela tem uma relação diferente. O Patrick chegando aí no ar. Ela tem uma relação diferente, certo? Do diâmetro quando você trabalha, por exemplo, com tubulações, com tubos de PVC. Tubo ou tube? Tubo de PVC. Mas a hora que eu tô jogando ele aqui na sinuca de bico aqui, ele tem que se virar. Então, assim, o tubo de polietileno, o pessoal O usa próprio muito PU o em PU. pneumática, né? Então, Que é o assim, poliuretano. são tubulações que não tem nada a ver a bitola deles com a bitola de tubos de materiais metálicos, são totalmente diferentes. Assim também como, por exemplo, tubos de cobre para a área de gás medicinal, tubulação, por exemplo, para condução de GLP, gás natural para a indústria, para residência. O cara tá lá no apartamento dele, chega um ponto lá de ter um ponto lá de GLP ou de gás natural. Aquela tubulação ali, ela tem uma bitola que não tem nada a ver com a tubulação, com a bitola da parte de metais, de galvanizado, de aço inox. Então, assim, cada metal, digamos assim, tem uma padronização de diâmetro diferente. Para tubos de 1,16 até 12 polegadas, o diâmetro que você mede da tubulação é exatamente o diâmetro externo. Para tubulações acima dessa faixa de tamanho, o diâmetro ele é uma padronização adimensional. Então, assim, o cara mede lá um diâmetro e simplesmente isso não tem nada a ver com o diâmetro físico que ele está medindo. Por exemplo, ele vê lá no catálogo lá o tubo de 14 polegadas. Aí ele olha 14 polegadas, ele vai lá medir 14 polegadas, ele acha que 14 polegadas ele vai medir lá o tubo e acha que vai dar 14 polegadas. Não vai.
Não tem relação nenhuma isso com a grandeza física que ele está medindo, tá? Uma das coisas é essa. Bugou minha cabeça. Uma das coisas... E assim, não é uma coisa fácil de você entender. Porque é o seguinte, quem padronizou e dominou esse mercado foram o quê? Os americanos e os ingleses. Então é o seguinte, eles não deixaram isso muito bem claro e não passaram isso muito claro para as pessoas. Por exemplo, tubo schedule. Quando você vai para a área industrial, para condução de fluidos hidráulicos. Fluido hidráulico a gente trabalha muito com tubo mecânico. Não sei se vocês lá conhecem dessa forma, mas na área hidráulica, acionamento de BOP, para unidades hidráulicas, a gente trabalha muito com tubo mecânico. Tubo mecânico é um tubo que a padronização dele, do diâmetro dele, não tem nada a ver com o diâmetro que você vai medir num paquímetro ou num paquímetro, que é um instrumento de maior precisão. Sim. Então assim, você pega um tubo mecânico de 1 polegada e tu vai medir lá, vai dar 25,4 milímetros, que é 1 polegada. Que é 1 polegada. Não vai dar. Entendeu? Mesma forma de você pegar, por exemplo, um tubo PU para ar comprimido, que ele tem lá, por exemplo, você compra com uma bitola de 1/4 e você vai medir e vai achar que vai dar 1/4 de polegada. Não vai dar. Entendeu? Então, assim, são coisas que são bem específicas realmente da indústria. Então, você tem que ter aquele feeling para saber. Isso não é geralmente catalogado. Para tubulação metálica, aço carbono, para tubos de tubo de aço inox, essa padronização é perfeita. Realmente, se você pegar esse aqui, por exemplo, existe alteração. Um tubo de 3/8. Se você medir aqui, dá 3,18. Pode medir. Dá 3,18 milímetros. Entendeu? Se você pegar uma chapa... eu vou ali no... A gente tá falando externo, no caso, né? Diâmetro externo. A gente tá falando aqui no OD, que é o diâmetro externo, né? Que é o diâmetro externo. Tubulação, você tem que se preocupar com 3 coisas. Com o diâmetro externo, com o diâmetro interno... E a parede. E a parede do tubo. Entendeu? Então, essas 3 coisas é fundamental na parte de tubulação. Além, claro, do fluido que ele vai conduzir. Por exemplo, eu já vi, por exemplo, o cara querer usar o aço inox 304, que ele é muito utilizado, por exemplo, para fazer a parte de corrimão, de casas de praia, por exemplo, para fazer escadas em ambientes próximos ao mar. Então, o 304 ele tem uma aplicação muito bem para isso. Para tubulação, já de modo geral, para ter umas aplicações, a gente já usa mais o 316, que ele já é um tubo ali que tem mais molibdênio, tem mais uma resistência. 316. 316. Porque ele tem uma família, né? Ele tem um acréscimo de molibdênio, né? Isso, a parte de aço inox, ele tem tem várias famílias, né? Você tem a família dos aço inox especiais, que aí você entra o 304, 304L, o L lá é de baixo carbono, que é low, né? Mais baixo carbono. Aí você tem o 316, 316L. A diferença do 304 para o 316 é justamente a quantidade de molibdênio. Aí você tem o 317, 317L. Acho que agora também tem o 319, se eu não estiver enganado. Enfim, tem essas melhorias, customização que você vai fazendo ao longo do tempo e criando essas famílias. Tem outros aços que é muito aplicado para fluidos extremamente corrosivos, que aí são aços inox à base de níquel. São ligas à base de níquel, que aí você vem com, por exemplo, o Super Duplex, vem com Rasteloy, com Monel. Mas o aço inox, mesmo seguindo todas as famílias de 300, a família 300, tá? 304, 302, parece que tem um 302, ou é 202, sei lá. Seguindo essa família, todos eles também não tem níquel, não tem cromo, níquel... É a base. É a base, né? É a base dos aço inox. Cromo, níquel, molibdênio só a partir do que tem o L, né? Isso, dos 316 já. Então, assim, é a base. Entendeu? E dependendo da aplicação... Tem potássio também, né? Tem potássio. Eu não sei. Agora você tem que ver lá. Mas quando você vai comprar, por exemplo, todo aço, esses materiais... Por exemplo, tubulação, tubing, conexões, você tem que comprar para aquele fluido que você vai utilizar.
Porque é o seguinte, ou você superdimensiona o Não adianta o cara material, querer usar tanto a água isso, como a água quente, até uma resina com a mesma conexão ou o mesmo não, tubo. não vai É funcionar. muito específico. Conexão para gás é um tipo, conexão para líquidos é outra. Faixa de pressão e temperatura é importante. Você tem que saber disso também. Aí já entra na parte de torque da conexão que você tem que fazer para deixar aquele sistema estanque. Deixa eu ver o que mais. Sim, o tipo de fluido que aquela tubulação vai conduzir. Aí não interessa qual é o tipo de indústria, se é uma indústria do petróleo, se é uma petroquímica, se é uma indústria de bebidas, de alimentos. Por exemplo, na indústria de alimentos, o pessoal usa muito 304. Por exemplo, na parte da saúde, o pessoal usa muito 316, que eles chamam Marítimo também usa muito 316L, né? Isso, Por também. conta de quê? Da soldagem? Foi? O L, ele diminui a quantidade de carbono, então você facilita a soldabilidade do aço inox. Pô, entendeu? não sabia. Por exemplo, qual é a diferença do 304 para o 304L? O 304L, ele tem menos carbono do que o 304 normal. E mais molibdênio? Ou não? Não, só A o L é só relacionado a carbono. O que muda do 304 para o 316, aí sim é a quantidade de molibdênio. Não é a quantidade de carbono. A carbono só se refere ao L da mesma liga, da mesma família. O 304, o 304L, o 304L tem uma melhor soldabilidade. Então você perguntar para mim, Moisés, eu tenho aqui uma tubulação, eu tenho aqui uma linha, um fluido que vai passar por essa tubulação aqui. Eu preciso de uma tubulação, por exemplo, de 1 polegada, e vai passar aqui, por exemplo, uma água quente, ou vai passar aqui, por exemplo, uma bebida aqui nessa tubulação e a montagem, aí já entra na parte de montagem da tubulação. E essa montagem dessa tubulação, ela vai ser, por exemplo, ela vai ser soldada. Aí eu vou dizer para você, então se você for soldar aquela tubulação, então escolha a família do L, ou 304 ou 316 L, tá? Porque isso vai facilitar a sua soldabilidade. Moisés, o L é um pouco mais caro do que o... Não, Moisés, é bem mais caro. Eu digo assim, um pouco porque nessa área é tudo muito caro. Então, o que acontece? Moisés, eu não vou soldar. Eu vou, por exemplo, fazer conexão roscada na tubulação. Aí a gente vai trabalhar com schedule da tubulação. Moisés, eu não vou rosquear a tubulação. Eu vou flangear a tubulação. Aí a gente vai trabalhar com a outra parte para fazer isso. As aplicações, os métodos, como vai ser feito na hora, já pode até mudar entre aumentar ou diminuir o orçamento do serviço, né? Exato. Não, perfeitamente. Por exemplo, a gente fomos atender um cliente que ele estava com uma demanda, ele queria, por exemplo, por exemplo, uma condução de um gás, mais ou menos uma distância de uns 100 metros, e a solução que deram para ele lá era, por exemplo, era um gás natural. A solução que deram para ele lá seria usar, por exemplo, cobre. Cara, cobre é muito caro. Então, assim, mais caro caríssimo. Então, existe já tubulações especiais para você conduzir gás. Então, assim, gás GLP? GLP. Tá? As galvanizadas, a turma usa toda direita aí. Então, assim, já existe tubulações especiais específicas para isso. Então, assim, ou o pessoal superdimensiona ou negligencia. Ou subdimensiona. Né? Que é a parte de você negligenciar uma planta. Daqui a lá você vê uma planta queimando, pegando fogo. Acontece muito aí de algumas empresas. Então, assim, a gente trabalha muito nessa parte também, na parte de consultoria, na parte de projeto, na parte da manutenção propriamente dita. Às vezes, por exemplo, eu já vi um caso de um cara, por exemplo, simplesmente o cara tinha lá uma válvula, uma espécie de uma válvula esfera lá na tubulação dele, que a montagem dela era uma NPT de um quarto, e ele simplesmente tirou a NPT de um quarto, colocou lá uma esfera de dupla anilha. Então, assim, acontece muito isso, entendeu? E dupla anilha você tem que saber montar. Tu dá essa auditoria para esses caras também? Os caras, eu preciso fazer uma auditoria aqui dentro da... Recentemente a gente fez uma inspeção numa tubulação de gás. Condenou tudo.
Não é exatamente planejar tudo, né? Mas assim, a gente tenta Mapeou, ver. né, cara? Mapeou e pontuou, né? A gente mapeia, pontua as coisas. Porque é o seguinte, é o ativo, ali é a planta. Tem pessoas ali, tem. Exatamente. Todo Tem vários ativos. Tem um ativo humano tem um como tem ativo um ativo... humano, como tem um ativo físico ali, A das máquina em coisas. si, A né? máquina em si, o equipamento, que são muito caros. Só para você ter ideia de valor, tubulação, a área de tubulação, indústria, corresponde a 30% do valor do ativo. Então, assim, só para você ter ideia Mas realmente, se o cara for calcular, é isso mesmo. Entendeu? Porque Entre ar comprimido... ar comprimido, hidráulica, linhas de processo, linhas de trabalho, entendeu? O que é linha de trabalho? Uma linha hidráulica é uma linha de trabalho, porque aquele fluido hidráulico ali, ele não vai participar desse processo. Geralmente ele vai mover um pistão, vai mover um atuador, então ali é uma linha de trabalho. O que é uma linha de processo? Uma linha de processo, por exemplo, é o fluido que está passando ali, que é o fluido que tem um poder comercial. Por exemplo, na minha linha está passando gasolina. Tá passando, por exemplo, tá passando aqui, por exemplo, na minha linha, cerveja. Então, aquele fluido ali é um fluido de processo, diferente do fluido de trabalho. O fluido de trabalho, você pode fazer intervenções ali. O fluido de processo, você tem que ter cuidado. Entendeu? Você não pode perder, né? Você não pode perder. Que tudo também significa reais. Exato. Desculpa. Tudo significa dinheiro também, né? Tipo, eu tenho uma linha de ar comprimida aqui, tá tendo vazamento de ar. O cara passa, negligencia aquilo ali. Mas aquilo ali é um custo. Exato. Se tu for calcular o diâmetro de um furo de 1 milímetro de vazamento de ar comprimido, mensalmente tu vai ter um custo energético em watts, lá, sei lá, em kilowatts, que vai te dar um valor em real de R$ 200 mensais, com furo de 1 milímetro. Então, se tu calcular esses R$ 200 mensais vezes 12, já vai ter um saldo ali negativo, né? Na tua conta. Porque toda hora o compressor tá disparando. Aí toda hora o compressor tá disparando. Tá disparando. Se for um compressor parafuso, beleza, é um compressor que tem um inversor ali, ele não parte com tanto consumo de energia. Agora, se for um compressor tipo alternativo, tipo pistão, ele é um compressor que ele liga e desliga. Então, toda via que ele toda hora o pressor estado tá ali. Exatamente. Toda via que ele liga, ele vai partir dando um pico de... Perfeitamente. Lá em cima, né? Um pico de energia lá em cima. Então, exatamente. Se torna um custo Exato. Muito alto e o cara não vê isso aí também. Exato. Então, tem que ficar atento em relação tanto ao fluido de processo, como o fluido de trabalho, que também gera custos para a empresa. Lógico que o fluido de processo, ele é um próprio... Ele é o próprio carro-chefe. É o próprio carro-chefe. Carro-chefe ali. Por exemplo, o petróleo, ele é um fluido de processo. Ele é o que monetiza a empresa. Exatamente. Um tanque uma tubulação passando uma cerveja. Cara, exato. É um desperdício altíssimo. Sei lá, não sei quantos mil litros está passando naquela tubulação. Caraca, entendeu? Ou seja, por exemplo, leite, ou enfim, vários produtos, né? Que tem valor comercial que passa nas tubulações de uma planta, assim, por muitas vezes. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com a sua parte de tubulação. Cara. E separar o que é a parte de fluido de processo, que tem um valor econômico, do fluido de trabalho, que ele tem um custo de manutenção alto também. Que exatamente, que o valor vai para o centro de manutenção, né? Centro de custo de manutenção. Centro de custo de manutenção. Essa é uma diferença que eu também não sabia. Cara, esse podcast é o melhor. Não é não, Patrick? Ó, o Patrick veio te prestigiar, cara. É amigo mesmo esse cara. Isso aí é brother. Deu um jeito dele e veio correndo. Cara, te pedi para trazer as conexões, né, pra gente entender, para mim entender também. Sim. Essa parte de válvulas. Hoje nessa mesinha aqui, por cima aí, tem em base aí uns R$40 mil. Digamos que uns 70 velho, sério, velho. O que é isso aqui? É para tirar pneu é para tirar pneu de caminhão, é? Não. Não? Patrick conhece isso daí? Parece um desfocímetro. Vai falar disso aqui, Patrick? Sabe o que é desfocímetro? Nunca fala, não? Cara, é um instrumento para tu tirar a roda de caminhão com menor esforço. Que também os ladrões usam muito, entendeu? Então o caminhoneiro, se tiver algum caminhoneiro assistindo, fica muito esperto. Que enquanto você dorme na cabine do caminhão, o ladrão tá lá, ó, usando um desfocímetro, tirando a roda do teu carro, tu nem vê.
tua corda tá todo macaqueado, teu veículo, e tu perdeu os pneus. Tirar aqui pra você. Tira aí. Pronto. Isso aqui. Tô Como é o nome tirando disso aqui? Isso aí é uma ferramenta cone rosca. Ferramenta. Come rosca. Eita, olha o nome da ferramenta, cara. Cuidado, seu Célio, o nome dessa ferramenta aqui. Cara, e o legal é que ela parece, ela tem umas castanhas aqui, como se fosse para prensar mangueira. Perfeito. Mangueira hidráulica. Só que nesse caso é pra prender o tubo. É? O tubing. Mas tu remove essas castanhas? Sim, você pode remover, Tá aqui, você me pode dizendo tirar. que aqui é uma bitola de 1/4. Você pode remover e trocar aí. Você já viu a castanha que come rosca, seu Célio? É aqui, ó. Tá? Então você coloca aqui, ó. Esse aqui não vai aqui porque esse aqui é um tubo 3/8. E aí é 1/4, né? Esse aqui é um tubo 3/8, é de aço inox 316. Esse tubo aqui é caríssimo. 1 metro desse tubo aqui. Você chuta aí o preço aí. 1 metro desse tubo. 316L ou só 316? 316L. 316L. É. Cara, eu tenho uma base. Tem? Eu tenho. Chuta, Tá em 1 média aí, metro. 1 metro aí de 70 a 80 reais. Essa andou longe. Andou foi longe? tô errado. Esse aqui tá em faixa aí de 1.200. 1 metro dele. Ou, É. como diz no Ceará, ou garapa. Exato. Aí, qual é a finalidade dessa ferramenta? A única coisa que essa ferramenta faz é esse cone aqui. Tá, qual é o preço? Hã? Mil e? 1.200. O metro 1.200. dele. O metro dele. Para essa classe de pressão dele. Então, que é 60.000 PSI. Então, se tu tiver aí, sei lá, uns 60 metros desse aí, tu pode levar numa concessionária e pedir pra trocar num carro. Eu diria que 2 ferramentas dessas aqui já daria. Já daria pra trocar. Chega lá, ó. Tá aqui. Compre seu carro, 60 mil. Tá aqui. Cara, Então, cara, também o que diferencia uma empresa é as ferramentas que ela usa, né, cara? Realmente Perfeitamente. vocês têm perfeitamente. bagagem Na nossa. para prestar o serviço, tem Exato. ferramentas adequadas, porque já viu, né? Não tiver Exato. ferramenta adequada. Não só ferramenta Ela passa. adequada, mas também o piloto das ferramentas. O piloto, exatamente. Não Entendeu? adianta o cara ter uma ferramenta Exato. de última geração que não saiba. Exato. Então, esse tubo aqui, por exemplo, ó, essa ferramenta, né, que é a cone. Então, a única função dela é fazer esse cone aqui. Eu te questionei assim, esse Autoclave Engineer. Engineers. Mas Autoclave eu conheço como Uma estufa ali. uma estufa pra, sei lá, lata de sardinha, botar pneu lá dentro. sei lá. A Autoclave Engineers é uma empresa americana, uma multinacional americana, né, que ela foi comprada agora pela Parker. Então a Parker também, né, que é uma multinacional, acho que na área de mecânica, hidráulica, pneumática, eu acho que é maior. Sim. Então assim, eles compraram agora a Autoclave, que é também na parte de válvulas, dessas válvulas aqui, esferas, válvulas... Agulha, desculpa aí. Não, tranquilo, relaxa. Então assim, eles compraram essa empresa. E eles trabalham justamente com isso, com essas ferramentas, com essas válvulas, parte pneumática, hidráulica. Então, é muita coisa. E esse tube aqui, pessoal, é justamente essa ferramenta para fazer esse cone, por isso que chama cone e rosca. E tem a complemento dessa ferramenta, que ela não vem separada. O complemento eu não trouxe, que é o que você faz aqui para abrir essa rosca. Tá? E essa rosca aqui, esse cone aqui, ele tem que ser perfeitamente dimensionado para aquela aplicação que você vai fazer, aquelas condições Quando é que você vai entrar com a rosca? A pergunta, quando é que você vai entrar com a rosca? Mas quando é que tu vai entrar com a bitola? Vamos mudar o conceito, né? Com a bitola sendo padrão em polegada inglês. Sim. Ou padrão americano ou alemão, tipo... Aí vai depender muito da ferramenta e do tube que você comprou. O americano trabalha com 1 milímetro. Não, o americano trabalha com pé. Com pé. Com pé. Quem trabalha com polegada é o sistema inglês. O sistema inglês. Isso. Né? Aqui geralmente que a gente trabalha nessa área é mais com o sistema inglês. Entendeu? Mais com o sistema inglês. Então, aqui, por exemplo, aí você vende. Primeiro você faz o cone. Obviamente, depois você primeiro vai fazer as medidas, vai fazer a medida ali, quanto de tubo você vai precisar, depois você corta o tubo, mede, corta, depois você vai preparar o tubo. O que é preparar o tubo? Fazer a limpeza do tubo, passar um ar comprimido ou um nitrogênio aqui dentro para tirar as impurezas. Daí você vem primeiro, faz o cone, depois você faz a rosca. E aí você monta o seu sistema. Isso aqui é uma glândula. Isso para qualquer fluido. Tá vendo aí, né, pessoal? Então, quando a gente fala que vocês que vão montar sistema centralizado,
fora de uma empresa especializada, vocês têm que fazer tudo isso. E aqui, Limpar pessoal, a tubulação para que não gere contaminação. Exatamente. E esse sistema aqui a gente utilizamos para altas pressões. Aqui é para faixa de 10.000 PSI para cima. Então já começa a utilizar esse sistema aqui. De 10 mil até quanto? Esse aqui vai de 10.000 até 60.000. Vai de 700 bar até 4.000 e poucos bar aí. Mais ou menos nessa faixa de pressão. Recentemente a gente montamos um sistema desse em Mossoró para 20.000 PSI, para um bunker de teste hidrostático. Então na área de petróleo, assim, os caras vêm, testam as ferramentas, tem que testar com essas pressões. Então a gente montamos recentemente um bunker com essa faixa de pressão. O totem tá no meio, tá? Do tubo, aí tá não, né, Suzane? Deixa eu botar o totem pra cá. Perfeito. Tá dando. Pronto, aí pode mostrar para aquela câmera. Esse aqui, pessoal, também. Isso daí eu sei o que é um transdutor. Isso aqui é uma solução customizada da nossa empresa. Por exemplo, aqui está passando o seu fluido de processo, tá? Aqui por exemplo, pode ser um gás, pode ser um líquido. Você está passando aqui, tem um transdutor com o sensor com o transdutor que vai emitir o sinal para você, tá? Esse sinal ele vai ser transmitido via cabo. Esse transdutor de pressão aqui ele vai, por exemplo, de 0 até 10.000 PSI. Desculpa, de 0 até 300, até 5.000 PSI. E o sinal de saída dele é de 4 a 20 mA. PSI. Nesse caso aqui a gente tá em bar. O range dele tá em bar. A gente trabalha muito com PSI e bar. Então, assim, o output dele tá de 4 a 20 mA para esse range aqui, de 0 a 350 bar. Por exemplo, se for 0 pressão na linha, 4 mA a saída. Se for, por exemplo, 350 bar, o próximo disso, ele tem que dar algo em torno de 20 mA. E aí você vai vendo uma intercalação linear entre entrada e saída. Então o seu fluido está entrando aqui, vai sair aqui. Mas aqui embaixo. Existe variação da pressão? Existe. Né? A pressão ela varia com o tempo. Ela não não é nada programado. Não é nada programado. Entendeu? Então você, por exemplo, a pressão aqui ela vai variar. Aqui, por exemplo, tem uma válvula de alívio muito conhecida, né? Se chama hidráulico, uma válvula de alívio pré-ajustada. Essa válvula tá pré-ajustada para uma certa pressão. Caso aconteça, ela abre e a saída dela vai para algo seguro, um sistema seguro. Então, aqui, por exemplo, e esse sistema aqui, por exemplo, você vem, monta isso na sua planta, tem a sua medição, transmissão. Isso aqui vai para o nosso DAC, que é um equipamento que a gente desenvolvemos também, vai para o nosso DAC, e nosso DAC também tem uma interface gráfica IHM, que você vai ficar vendo lá as pressões daquele fluido ali que está passando, tá? Uma coisa muito interessante também, qualquer fluido, geralmente aqui para derivagem de petróleo. E esse gerenciamento derivado de petróleo, né? Mas assim, e esse gerenciamento de dados, qual é a finalidade dele em si? É para o cara saber realmente se o que ele quer tá passando ali sem que ocorra nenhum tipo de erro. Exato. É questão de controle mesmo, para ele ter o controle da planta. A instrumentação, ela é justamente isso. Que é o que tu possibilita falou, né? o cara, o operador, né? O operador, ele controlar, né? Ter o acesso, o controle da sua planta. Por exemplo, em que momento eu vou, por exemplo, atuar uma válvula de alívio ou qualquer outra coisa? Através do monitoramento da pressão. É interessante também notar que na instrumentação, sempre os instrumentos analógicos, no caso aqui os elétricos, ele tem que atuar junto com os analógicos, por exemplo, de manômetro também, para você ter um backup de segurança. Por exemplo, se isso aqui não atuar, a parte elétrica der um problema, não funcionar, você tem que pelo menos ter ter a leitura visual. Tá? Então não se descarta painéis de instrumentação do manômetro, né? Painéis de instrumentação tem os dois. Você vai ver o transdutor e do lado do transdutor, na mesma linha de processo, você vai ver lá o manômetro. Então não pode descartar. Não, de forma alguma. Eu tenho um transdutor aqui, é o bambambam do negócio. Isso. E estou manômetro que eu não quero trabalhar com nada mecânico. Não é assim que funciona. Não é assim, né, cara? Não pode abrir mão do manômetro. Não é assim que funciona. Né? E aqui tem toda a linha, né? Agora aqui é tube mesmo. O tube, esse aqui é tube, tá? Esse aqui é 1/8. Os caras da Enem, se eles estiverem assistindo, os caras vão dar risada da discussão do tube, velho. Hã? Ele explicou. Tu tem que assistir o podcast. Agora vai ter que assistir do começo. Mas tem uma diferença legal.
Esse aqui também é um outro tubing, só que esse aqui é um de 3/8, tá? Esse aqui é 3/8. Já que Então aqui os três. já que o Moisés falou, pessoal, ó, fica salvo na plataforma, tá? Para quem quiser assistir depois, pode assistir, vai ficar sempre salvo lá o episódio. Inclusive pro Patrick, que chegou atrasado. Pronto, aqui nesse caso aqui, eu tenho aqui os três que eu mais trabalho, né? Eu tenho o tube de 1/8, certo? Cara, Tem um de 1/4, eu fiquei muito curioso com isso aqui, né? Ele dá 3,16, é isso? 1/8. 1/8. 3,18 milímetros. Cara, pelo amor de Deus, velho. Olha o diâmetro desse furo. Muito pequeno. O schedule Aqui não dele... tem nenhum milímetro. Explica o que é o schedule. Schedule é um tratamento técnico? Não, É o schedule é uma relação entre a tensão de escoamento desse material com a pressão de trabalho que ele aguenta. Que aí ele influencia justamente o que? Na espessura de parede do tubo. Por que que só existe, eu só conheço schedule 40 e schedule 70 ou 80? Tem vários, tem 40, tem 60, 80, Tem 80, tem 80 também. Então, assim, e tem tubulação que chama tubo schedule, que é Isso, um os tubo tipo schedule. que é justamente As carbono, por exemplo. As carbono é um exemplo desse de tubo schedule. Que Por também não as pega rosca, é carbono? tudo saudável. Por que né? as carbono? Porque é tubulação para alta pressão, entendeu? Então, o carbono, ele dá... A tensão de escoamento do aço carbono, ele é maior, por causa que ele tem a quantidade o teor de carbono dele é maior, Bem maior, né? bem maior. Então, assim, é conhecido como tubo schedule, tá? Por exemplo, ó, esse tubing aqui, pessoal, ele Aqui tem... já é tube. Tube também. Cara, se eu soubesse, bicho, eu tinha trago um cano de 2 polegadas Aí não era pra tube. mostrar aqui, ó. Isso aqui é tubo e ali é tube. Sei lá, nem que se fosse um cano de PVC, um tubo de schedule, né? Então, é isso aí. E agora eu fiquei curioso assim, ó. Cara, nesse orifício aqui, no diâmetro desse orifício, Passa isso aqui- petróleo aí. Isso aqui não dá 1 milímetro. Ou dá menos de 1 milímetro. Cara, eu acho que dá 1 milímetro e pouco, mas talvez dê até menos, 0,9. Aí eu te pergunto, um petróleo com alta viscosidade, sei lá, uma desse Não escoa. Não escoa. Não escoa aí dentro. E o que que passa nessa porra? Não dessa escoa aí porcaria dentro. daqui? Gás, água, por exemplo, gás e água já é muita Mas coisa. passa de forma líquida? Sim, água sim, e o gás também. Dependendo das pressões, o gás ele é líquido. Tipo o cloro, né? O cloro é um gás, Entendeu? né? Por exemplo, o CO2, a determinadas pressões, ele é líquido. Então passa nessa tubulação aí. Entendeu? Isso aqui é o orifício de uma agulha, pô. É por aí mesmo. E aí imagine porque você. não dá pra mostrar na E aí câmera. imagine você fazer uma dobra entendeu? Nesse tipo Agora, de. o lado bom é que o schedule, né? E a parede do tubo, como é uma parede bem mais grossa, né? Não corre-se o risco quando você estiver fazendo a curvatura prender, né? Não. Diminuir realmente não. o diâmetro, né? Exato, não dá pra acontecer isso. E no caso, tu usa essa ferramenta, Isso. que é um curvador. Isso. Para esse tubo de 1/8, a gente utiliza essa. Para esse aqui é um outro, para esse aqui já é um outro. Para cada tube, um curvador. Que também não é ferramenta barata, né? Não é. Extremamente cara essas ferramentas. Ó, USA aqui. Muito cara essas ferramentas. Então, nós falamos aqui dos tubos, o pessoal que está nos assistindo entender, né? Os E aqui que já sabem só tá é, revivendo, né? E aqui tem, por exemplo, uma diferença muito grande entre esse tubo e esse tubo aqui. Esses dois tubos aqui, por exemplo. Esse tubo aqui, por exemplo, você vê que ele Aparentemente são tem... iguais. Você vê o diâmetro interno dele muito grande, correto? Se você pegar a relação diâmetro externo e interno, dá ali um ponto alguma coisa. Já esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui, ó. Se você pegar a relação diâmetro interno e o externo é muito grande. O externo dele é muito grande em relação ao interno. Tá? De fato. Aí eu pergunto a você, nesse tube Não aqui. me faça pergunta difícil. Vou fazer vergonha aqui. Aí nesse, por exemplo, Vou passar vergonha. nesse tube aqui, por exemplo, eu conseguiria rosquear esse tubo, abrir rosca nele? Nesse O cara que você aqui? acha? Sim? Deixa eu olhar aqui. Você acha que ele conseguiria? Não Não. não Correto. conseguiria, porque eu ia perder muito material. Perfeitamente.
Exatamente isso. Ah, até aí Na eu tô mes- indo bem. E aí você, na mesma coisa, é com a parte de instrumentação hidráulica. O tube ele vai decidir qual é o sistema de montagem que você vai fazer. Cara, Entendeu? Por no exemplo, nosso aí. caso de lubrificação, a gente usa muito somente uma anilha. Eu Isso. tô vendo aqui que tu tem uma dupla anilha. Dupla anilha. Isso. Uma crava, tipo uma fica Uma fixa crava e outra articula. e a outra articula. Isso. Se você pegar nessa anilha traseira aí, ela é articulada. Pode pegar que ela se move. Nessa aqui, né? É, Na traseira. Na traseira. Ela se move. Essa primeira aqui, né? Isso. E a outra tá cravada. E a outra tá cavada. É, realmente uma se move. Entendeu? Aí no meu caso, que trabalho com sistema de. Que trabalho com sistema de lubrificação centralizada, Sim. ela aqui também daria certo. Perfeitamente. Bem mais preciso, né? A gente, inclusive. Só que a gente usa bem mais simples. A né? gente utiliza, por exemplo, esse padrão aí, por exemplo, para acionamento de BOP. BOP. BOP, que é Blowout Prefen. Na verdade, é um conjunto de válvulas que você. Ela é em cima da cabeça do poço. Tá? Ela é uma unidade de proteção. É um manifold com várias válvulas. Para acionar essas válvulas, a gente tem uma unidade hidráulica. Opa, agora aqui bateu uma outra curiosidade. Rosca de ventilador. Rosca de ventilador. Sabe qual é? Sabe qual é a rosca de ventilador? Rosca esquerda. Por que é? E aí? Gostou da minha observação agora? É isso mesmo. E aí? Sofre alguma rotação aqui? Não, Vibração? não, Trepidação? não. Golpe de arete? Cavitação? Copo de arete, sim. Cavitação também. Cavitação, sim. Isso para equipamento móvel é movimentação. Vibração também. E vibração também. Então eu vibração entendi também. por que é da rosca esquerda agora. Vibração também. E rotação contrária. E rotação contrária. Eu não sou tão leigo assim, né, cara? Cara, mas foi bem feita a observação? Perfeito, perfeito. Geralmente pouca gente, olha que eu faço treinamento técnico em empresas com esse material e os caras não observam isso. E no final que eu tenho que falar pro cara, ó, isso aqui, e aí, vocês acharam alguma coisa diferente? Aí o cara fala, não tem nada. Continuaram Aí o cara fala, não, aqui é uma conexão MP, é cone rosca, aqui é uma dupla anilha. Eu falei, mas tem uma diferença muito grande aí. Tem um porquê, né? Tem um porquê. E falando de válvulas, por exemplo, tu trouxe aqui 3 modelos de válvulas. Não vou dizer ambas, mas todas são válvula tipo agulha. Essas duas sim. Essas duas. Essas Essa aqui duas são. sim. Pronto, ambas aqui são tipo válvulas agulha. Aparentemente iguais, né? Só porque um aqui tá em corte. Se quiser explicar melhor aqui, uma é anilhada, a outra com certeza aqui é Rosqueada, NPT de 1/4. Aham, só não vou falar o nome do fabricante, que o fabricante não. Isso. Diz ele que não ia depositar o dinheiro do patrocínio, né? Então tá bom. Então, Vamos conversar com ele. vamos conversar com ele lá, né? Conversar com o cara da. Não vou dizer. Eu acho que ele vai nos assistir. Tomara. Vai nos assistir. Ó, É isso. vamos lá. Essa aqui tá em corte, cara. Tá Perfeito. autoexplicável, não. Tá bem didático pra quando você passar a explicação. Isso. Tudo isso tu leva pro teu treinamento. Tudo isso. Porque além de você ser um prestador de serviço, você também ministra esses cursos e tal, passa pra essa galera Instrumentação de e setor industrial. Que, inclusive, tu vai dar um curso em São Paulo, né? Isso, agora em dezembro. Em dezembro terá um. Aí, galera, vai ter um curso em São Paulo, tá? Eu cheguei até a compartilhar também um curso que ele vai estar. Colocou aí, eu coloquei nos grupos. Galera quiser, já pode entrar em contato aí com o Moisés. Mas enfim, Moisés, explica pra nós aí isso aqui, por favor. Tá, esse aqui também é uma válvula agulha, certo? A grande diferença dessa válvula aqui é que, por exemplo, a agulha dela, o obturador, ele sobe ou desce para abrir ou fechar, mas ele não rotaciona junto com a manopla. Ele sobe na vertical e desce na vertical. Então, assim, por exemplo, se você está trabalhando com um fluido que tem particulado sólido, então eu não vou... esse particulado sólido não vai entrar entre o contato entre o obturador, que é a agulha, e a sede da válvula e vai arranhar. Então eu não vou ter um desgaste abrasivo. E não vai ter um desgaste abrasivo. Perfeitamente sua observação. Então você não vai ter esse desgaste. Então essa válvula a gente utiliza para quê? Para fluidos que tenha provavelmente particulado sólido. Para fluidos que não tenha particulado sólido, a gente não precisa utilizar esse tipo de válvula. Podemos usar, no caso, essa daqui,
que também é uma válvula agulha, só que aqui o obturador da válvula, né, o atuador dela, vai subir de uma forma helicoidal. Perfeito? Conforme você vai abrir aqui, ela vai subir e vai rotacionar junto. A precisão dessa é maior. Essa daqui é uma precisão maior, porque isso aqui é uma válvula micrométrica. Então aqui você tem um controle. Lembrando que válvula agulha é só para a válvula que você utiliza para controle de fluxo. Então essa válvula, por exemplo, ela tem no máximo 7 voltas. Então cada volta que você dá, ela tem um CV. Tem um coeficiente de vazão. Perfeito? Perfeito. Então se você dá uma volta, um CV. Dá uma era outra vapor, volta, um outro CV. Dá uma terceira volta, um outro CV. Perfeito? Onde é muito indicada essa válvula? Por exemplo, em sistemas que você vai ter muito golpe de ariete. Tá? Em sistema que você tem muito golpe de ariete, o ideal é você usar esse tipo de válvula. Porque ele vai fechar suavemente, vai haver uma perda de carga na tubulação, mas não é bruta. Quando vir o golpe... Isso. Diferentemente, ao contrário, por exemplo, das válvulas esfera. Ou, por exemplo, válvula macho, que o pessoal chama também na indústria. Você tem a válvula lá que ela vai abrir ou fechar. Só que quando você abre ou você fecha, ela é um quarto. Então a vibração, o fluido ele está vindo com pressão, está ali na dinâmica, né? Toda aquela energia dinâmica vai se transformar imediatamente em estática, que vai vibrar a tubulação. Isso pode romper uma conexão, pode estourar e perder o próprio fluido do processo. Perder o próprio fluido, vazar, que é um dos problemas muito sérios na indústria, que chama-se o golpe de ariete. Então, assim, geralmente essas duas válvulas podem trabalhar em paralelo. Essa para suavizar e essa para fazer estanqueidade. Perfeito? Então, para fluidos sujos, entre aspas, né? Usa-se esse tipo de válvula. Perfeitamente. Para precisão e evitar golpes de ariete. Essa daqui. Usa essa daqui. Tá? E para fechar ou abrir on-off, válvula esfera. Não tem erro. Ela é feita ou válvula esfera, ou válvula gaveta. Tá na área do petróleo. A gente trabalha muito com válvula gaveta. Na indústria, eu acho que de modo geral usa muito a válvula gaveta. Por exemplo, na área do petróleo, instrumentação, usamos válvula esfera. Na área industrial, usamos válvula macho, que o pessoal chama válvula macho, que também tem a mesma função da válvula esfera. Tá? Para válvula de controle, instrumentação, usamos válvula agulha. Na área do petróleo também válvula agulha, que chama válvula choke. Tá? Chama válvula choke. Quando você vir falar em válvula choke, lembre-se que é uma válvula agulha. E também utiliza válvula muito choke. Válvula choke. Ou você também pode usar para controle uma válvula Globo, que também tem a mesma função dessa válvula. Só que a Globo ela tem menos precisão do que uma válvula agulha. É a válvula caracterizada. Caracterizada, ó, já não. Ó, tá vendo aí? Você consegue trocar as duas por um só. Globo e. Troca esfera. Esfera e agulha? Por uma caracterizada. Eu não sabia disso. Toda a vazão do fluido e também golpe de ariete. Perfeito. Perfeito. Bom saber, ó. Bom saber. Obrigado, viu, Patrick? Ele merece uma palma. E só o Patrick tem essa válvula para vender, viu, pessoal? É importante isso. Então é isso aí, cara. Bicho, obrigado, mano. Valeu aí o teu esforço. Eu tô muito grato por ter topado o desafio de vir até aqui, cara. E ter enfrentado aí os 500 km de ida. Agora vai ter o de volta, né? Não, só amanhã. Agora. Só amanhã, né? Pra descansar um pouco, mas... obrigado, assim. A minha noiva ia vir comigo, a Maria Thaís, que acho que ela vai também vai assistir, né, amor? Ô, Maria Thaís, assiste ele, cara. Ele tá aí, aqui. Não pôde vir, porque viajar só eu não gosto. Mas, enfim, foi uma satisfação, cara, estar aqui. Muito bom o nosso bate-papo. Deixa o convite também para você visitar a gente lá em Natal. Não, estiver indo para Recife, estiver indo visitar os clientes lá em Natal, eu vou passar lá pra dar uma passada, tomar um café, conversar. A gente vai receber você com o maior prazer e satisfação que você possa imaginar aí. Eu quero aproveitar, já agradeci, cara, de coração mesmo. É sinal que o nosso trabalho tá valorizando. Se você veio é porque realmente tá valorizando também o nosso trabalho. Mandar um abraço aqui aproveitar o gancho, né? Da Maria Luísa, né? Maria Luísa, né? Thaís. Da Thaís, né? Mas mandar um abraço aqui pro Eliomar, cara. Ele era da Votorantim, aí ele tá
saiu da Votorantim, agora tá na Semec, lá em Pindamonhangaba. E dá um cheiro aí pra ele e pra todo o time de manutenção, todo o time geral de produção, todo mundo de processo da Semec Unidade Pindamonhangaba. Cheiro pra vocês aí. Ele disse, ó, cara, eu tô Posso também fazendo... mandar um abraço também para o pessoal Pode, pô, pode. Aí se o seu Célio não botar nós pra correr aí, pode ficar aí até... Mandar um abraço também para toda a equipe da ISM Engenharia que tá em Natal. E por ter os tutores, né, cara? Tipo, cara, todo mundo passou Exato, por alguém, todo mundo exato. teve um tutor. Eu Exatamente. tenho várias pessoas que Pô, eu cara, fico se eu muito fosse grato citar- de coração. Se eu for citar esse pessoal aqui, foi uma galera boa. Mas mandar um abraço também para o nosso amigo Lucas, lá em Recife também, que vai assistir a gente. Coisa boa. Olha aí, nosso Lucas, já se parceiro. inscreve, né? O Lucas já tá Mandar também inscrito. um abraço também para o Marcelo, que tá lá, da Defex, tá no Rio também, assistindo aí a gente. Vai assistir a gente, né, Marcelo? Vai ficar, tá salvo, viu, Marcelo? Vai ficar Para salvo. o Washington, que está em Campinas, São Paulo, que também vai assistir a gente, né, Washington, lá em Campinas, ele é de lá. Aproveitando esse time aí todinho do Moisés, galera, vamos se inscrever no canal, quem tá nos assistindo, já compartilha. Perfeitamente. Vai dar o like, dá o joinha, já atingimos 1000, vamos chegar nos 10 agora. Precisamos de vocês para É a meta. a nossa meta. E vamos Bora aí que- se inscrever, pessoal, no canal. Ó, o podcast é muito bom, muito interativo. Nesse clima de Entendeu? Natal, ó, tô aqui de Papai Noel, dando meu show aqui, só não trouxe presente, né? Na verdade, não tem, né? Os patrocinadores, né? Vai chegar junto. Vai chegar junto para patrocinadores, manda aí os presentes para me dar para os convidados. Bora lá. Agradecer meus patrocinadores, os nossos patrocinadores, na realidade, por estar apostando. E é isso aí, galera. Vamos se inscrever? E Vamos desejo todo finalizar? sucesso a você, meu irmão. Que Moisés, seu cara, canal obrigado cresça. mesmo, de coração, mais uma vez. Ah, Muito, eu que muito, agradeço, muito, meu filho. muito obrigado, cara, por ter vindo, ter compartilhado aí parte do teu conhecimento. Te confesso que a gente está na área, tá atuando, como eu te disse, trabalho com lubrificação, então eu trabalho com tubo ou com tubo? Acho que é Trabalha- tubo. Existe trabalha- aplicação, pô. Existe Exato. aplicação, Vai então depender da aplicação. vai depender da aplicação. Mas então, geralmente algumas coisas se misturam isso. então eu te confesso assim, que eu aprendi muito, tá? Perfeito. Eu Que bom. não sabia, eu aprendi muito, te agradeço demais e creio que quem está nos assistindo, quem já sabe, tá só revivendo, quem não sabe, tá aprendendo e para quem quer ingressar, vai aprender cada vez mais. Perfeitamente. E, bicho, também dá curso em loco, né? Aproveitar Isso. logo o gancho, né? É. Tipo, alguma empresa que tem um corpo, sei lá, nem só um instrumentista, mas além dos instrumentistas, ele quer levar para o time de manutenção deles, mecânica, elétrica, pode chamar o pessoal da ISM Engenharia, Com como certeza. Tem um pessoal preparado para isso, pessoal. Pessoal, eu já sabe, ele leva essas ferramentas caras aqui, cuidado, viu? E é isso aí, pessoal, nesse clima de Natal, um beijo, um cheiro e um queijo para todo mundo. Ok, já É, gostei dessa. um beijo, um cheiro e um queijo. Abraço para todos e tamo junto. Até o próximo episódio. Satisfação. Tchau.